pela presença aqui, Alexandre. Obrigado, eu que agradeço. Tá legal. Agora jogando futebol, é isso? Agora passar o tempo um pouco, né? Primeiro, dar boa noite ao pessoal aí, o Paulo, Marcelo, Alex, Miller, você, Osmar. É um privilégio estar aqui, né? É legal a gente, depois que para de jogar futebol, falar um pouco da carreira, falar um pouco de futebol. Então, obrigado pela oportunidade. E é lógico que agora jogando futevôlei, com o Miller vim com ele agora no elevador, falou que não gosta de futevôlei, mas daqui a pouco ele vai gostar, que é um esporte bem bacana. Que legal, que legal. Sentiram que história e resenha não vai faltar, porque esse é da bola e é de família de boleiros, né? O Lela, aquela comemoração tradicional com a língua de fora. Já teve homenagem dos filhos, inclusive, para o Lela. O Richarlison hoje fazendo sucesso lá no Sport TV, mas dispensa a apresentação, assim como o Alexandre. Agora, vou falar para você uma coisa. Terminou há pouquinho, lá em Barueri. E não é que a nossa produção, sabe que a nossa produção trouxe para você, para falar muito de tudo o que aconteceu e principalmente do clássico dessa tarde? Na tela, filho, o nosso próximo convidado. Inúmeras passagens pelo alvinegro praiano, o Marcelo assumiu o comando do Santástico nessa reta final de Brasileirão e tá indo com tudo, na goela dos cara, para evitar o primeiro rebaixamento do Santos para a Série B. Seja bem-vindo ao Mesa, Marcelão! Correr e na goela dos caras o tempo inteiro. Vamos com Deus, vamos bora. E foi assim, na goela dos caras hoje o jogo inteiro. Parabéns, Marcelo. E que legal ter um técnico. Aliás, eu acho que nos últimos 10 anos, o único técnico dos chamados grandes que aceitou um convite para participar de programa esportivo, não é só no Mesa, não, qualquer programa esportivo, em dia de clássico, foi o Marcelo Fernandes. Porque o Marcelo combinou com a gente no início da semana e falou: vou ao Mesa independentemente do resultado, e veio com uma vitória. Marcelo, parabéns pelo trabalho, é um trabalho curto, mas um trabalho eficiente. Pegou um barco pesado e que legal receber você aqui, principalmente num dia como o de hoje. Parabéns e obrigado, Marcelo. Obrigado, Osmar, pelo convite. Paulo, Silvestre, Alexandre, Miller, apresentador. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Para mim é um privilégio, um programa que eu sempre tinha vontade de participar um dia, e para mim é um privilégio, ainda bem numa hora muito importante do clube, 3 vitórias consecutivas e devagarzinho a gente vai chegar no nosso objetivo. Você já foi, obviamente, campeão com o Santos como treinador, tem uma história brilhante como jogador também, mas hoje dá para pôr na conta pela situação que é um dos dias mais importantes da sua carreira como técnico do Santos. Repito, já conquistou o título, inclusive com o Santos, mas hoje, pelo momento, por tudo que o Santos precisava, bater o Palmeiras do Abel Ferreira e se afastar da zona de rebaixamento, dá para colocar num dos dias mais importantes da sua carreira? Sem dúvida, acho que hoje, por ser um clássico e ser uma equipe como o Palmeiras, né? Qualificada, completa ainda, com um treinador experiente que tem, a gente conseguir essa vitória, não só eu, mas a molecada merecia demais essa vitória por tudo que eles vêm fazendo, desde o jogo do Bahia, que foi quando eu peguei, então eles mereciam uma vitória dessa para consolidar o caminho que a gente tem que tomar. Logicamente, com o pezinho no chão, ninguém ganhou nada, temos muita lenha ainda para queimar e devagarzinho a gente vai chegar lá. Que legal, você percebeu que a gente está com o técnico vitorioso do Clássico, a gente vai esmiuçar o Clássico. O Silvestre chegou há pouco lá de Barueri, estava lá com a Marina Buffon na cobertura. Boa noite, Silvestre. Boa noite, pessoal, tudo bem? E destaque para o Marcelo não só pela vitória, porque disse que viria mesmo se perdesse. É isso. O que é raríssimo hoje em dia em relação a treinadores e jogadores de futebol. Beleza. Do outro lado aqui, na ponta direita, como sempre, né? Veloz, tal, com muita categoria, muito talento. Falei, traz ele do meu lado, porque se eu engrossar, ele vai resolver. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Gaal. Boa noite a todos da mesa. É um prazer enorme estar com o Marcelo aqui. E aí, jogador, tá bom? Alexandre, encontrei ele no shopping. Ele estava tomando um café. Aí eu fui para uma reunião. Demorei lá um pouquinho, eu voltei da reunião, ele estava no café ainda. O café era bom. Rapaz, esse menino... Café era bom, é sério. Legal, tá aí, o seu Corinthians empatou hoje, né? Empatou ontem, né, Paulo? Horrível, né? Horrível. Horrível. Não sei que vocês estão achando que tá tudo muito bom, tudo muito bem, porque tá horrível. Tá feio. Só foi reagir depois que tomou o gol. Então, tem muita coisa para falar ainda. Muito. Né? Então, tá certo. Bom, mas tá horrível. Você percebeu que o Paulo Sérgio vem com a faca nos dentes. Miller, né? Que bancada é essa, hein, rapaz? Olha só, Silvestre, tá destoando na bancada, hein? Eu tô olhando essa bancada e dá uma olhada. Uma boa lateral direita e uma meiuca ali. Não, você pode entrevistar esse pessoal aí, fica completo, porque só tem boleiro na nossa bancada hoje. E lá da minha ponta esquerda, hoje eu tô bem, né? Porque eu tenho o Paulo aqui, tenho o Miller lá e tal. Boa noite, Miller, que legal. E esse é o São Paulo, uma semana ainda de muita comemoração, São Paulo comemorando, claro. E o São Paulo do Dorival, firme e forte, não venceu o Vasco, mas gostou do jogo de ontem. Enfim, boa noite, Miller.
Boa noite, Garrafa, bancada aí, Marina, né? Assim, é claro que não perder, né, fora de casa também é muito importante, né? O São Paulo está naquele ritmo de comemoração, mas cair para a segunda divisão jamais. O São Paulo não tem esse risco, não corre esse risco, até porque o Dorival tem o time na mão e o time está num equilíbrio legal. E daqui a pouco vamos falar muito de Rames Rodrigues, Rames Rodrigues e do São Paulo do Dorival. Vamos sair aqui da Avenida Paulista, dos nossos estúdios, Avenida Paulista 900, e vamos para Mestre Caverna. O boa noite do mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, mestre. Ô, garrafão predileto, tudo bem? Olha, eu queria aproveitar aí para dar um grande abraço e os parabéns ao Marcelo Fernandes, viu? Marcelo Fernandes, para quem não sabe, além de interino eterno do Santos, ele é sobrinho do Antoninho Fernandes, que foi um ícone na meia de armação do Santos, nos anos 40 e 50, e depois o técnico do Santos na fase áurea do Pelé, né? Então, um grande abraço para ele, parabéns. Legal, tá aí. Ô Marcelo, acho que não só o mestre, não só nós da bancada, como é que foi o seu telefone hoje, depois do clássico? Eu vinha brincando com o Vitor, né, assessor de imprensa. É assim, né, é normal, né, quando as coisas acontecem, a visibilidade realmente fica enorme, né? Há 60 dias atrás eu estava sem emprego, agora a gente já cai no colo e tem que trabalhar. Então a gente tem que estar preparado para tudo. Logicamente as mensagens chegam, mas a gente é pezinho no chão, não se ilude com nada disso, a gente não se empolga com nada. Mas é muito gratificante, sim, dar respaldo ao seu trabalho e logicamente, ganhando, tudo fica melhor. E o telefone não para, graças a Deus. Se puder ganhar sempre para não parar, tá bom. Tá certo. E se você ligou a televisão agora para dizer, não tá surfando na vitória, não. Marcelo estava alinhado com a gente desde o início da semana. Falou, Garrafa, vou pro programa, independentemente se o Santos ganhar ou não, a gente vai discutir futebol. Esse é o objetivo do Mesa Redonda. O objetivo é interagir também com você aí na sua casa. E por isso, a Michelle já falou, Garrafa, separou os presentes? Claro, Marina separou presentes e temos enquete também com essa bancada recheadíssima e a Marina Buffon também interagindo com vocês. Boa noite, Marina. Boa noite, Garrafa, para você, para os nossos convidados, comentaristas e principalmente para você que está em casa. Vou começar então com a enquete de hoje. Você vota lá no gazetesportiva.com. Qual clube tem a reta final mais decepcionante da temporada? E aí, as nossas opções são Corinthians, que ontem empatou com o Flamengo, e o Palmeiras, que hoje perdeu do nosso querido Marcelo Fernandes, que está aqui, do Santos. Então, você vota lá no gazetesportiva.com. E se você quiser ganhar os presentes de hoje, Garrafa, você tá com tempo? Opa, vamos embora. Porque tem presente hoje, viu, gente? Então, ó, você vai utilizar a hashtag Mesa Redonda lá no Twitter, falando qual desses presentes que você quer, e aí a gente vai conversar por lá, vou te passar o que você precisa fazer, tá bom? Primeiro presente, então anota aí, a Cirúrgica Cinete, que apoia o Clube Juventus da Moca, está dando de presente esse lindo kit da categoria de base Sub-17, que vai disputar no ano que vem a Taça São Paulo, o ano de comemoração do centenário do Juventus. Então a gente está sorteando hoje uma camisa masculina tamanho G, uma camisa feminina também tamanho G, em homenagem ao Outubro Rosa, e um boné da Alltech Sports. Junto com isso, tem também um kit Cinete com gel de arnica, panturrilheira, tornozeleira, musleira e luva e sapatilha de esporte. Isso é tudo o primeiro presente, tá bom? O segundo, uma camisa do Santos, tinha que ter, né? Uma camisa do Santos feminina tamanho P e uma bola da Topper em parceria com a loja Gol de Placa lá de Santo André. E o terceiro presente, uma camisa da Rádio Gazeta FM tamanho G e uma camisa do líder do Campeonato Brasileiro Botafogo também tamanho G em parceria com a @RM Multimarcas 2017 oficial lá no Instagram. E claro, os nossos convidados vão levar para casa a nossa caneca aqui personalizada da Contreira Canecas. Ufa, agora sim. Legal. E a Marina também veio direto lá de Barueri aqui para o Mesa Redonda. E por falar em Barueri, para não perdermos tempo, como o nosso time esteve por lá, acompanhando todo os bastidores, tudo o que aconteceu no Clássico, vamos colocar a bola para rolar com Alexandre Silvestre na reportagem. Os bastidores e a bola rolando para Santos 2, Palmeiras 1. Na tela. Arena Barueri ativada, porque vai ter show no Allianz Parque. A presidente Leila Pereira aproveitou para alinhar os detalhes finais da gestão do estádio, que vai ficar sob os cuidados dela pelos próximos 35 anos. Nada a declarar para mim, né, titia? Já a mancha verde para a senhora. O responsável chama-se Lucas, tá gravando?
mandante do clássico, Palmeiras de ressaca com público bem menor que o usual, pouco mais de 17 mil pessoas e com gritos vindos da arquibancada contra a diretoria, versus o visitante, o Peixe, sofrendo para reagir no Campeonato Brasileiro sob o comando do interino que foi efetivado, Marcelo Fernandes, lutando com unhas e dentes para escapar do rebaixamento. O porco de Abel Ferreira tentando virar a tal chavinha após cair para o Boca na Libertadores, buscando a vaga direta na Liberta do ano que vem e ainda com chances, convenhamos, remotas de título no Brasileirão, é o que restou na temporada. Se recuperando, mas tô confiante pra hoje que vai dar tudo certo. O palmeirense é muito exigente, né? Vocês já querem mudar um monte de coisa. O técnico ainda não, né? Não, o técnico não tem como mudar. O Abel é 100% fechado com o Abel, a torcida do Palmeiras. Não tem dúvida nenhuma que ele não tem culpa. Culpa do mau planejamento, culpa da senhora Leila, culpa da senhora Leila que tá entrando num conflito desnecessário com a torcida do Palmeiras, não só com as organizadas, mas com todo o torcedor comum. E culpa do seu planejamento do seu Anderson Barros, que não tá fazendo o papel dele bom. Parece que ele já tirou os dois laterais lá e já colocou o time mais pra frente. Cuidado que você vai perguntar pro homem hoje, hein? Que homem? Pro Abel. Vai segurando, hein? Que pergunta você faria pra ele? Abel, por que você não colocou a molecada pra jogar no primeiro tempo? Você quer que ele me dê uma patada mesmo, né? Já virou meme, Silvio, já virou meme, já era. Pressão pra cima do repórter. Pressionados estão os dois times por motivos diferentes. Se o Marcelo, que uniu o grupo pela salvação do alvinegro praiano da queda, perdeu titulares de bom nível, ausentes por suspensão, Soteldo, Lucas Lima e Dodô, a Abel, contestado pelas escolhas recentes, decidiu mexer na escalação do Verdão, colocando alguns meninos da base no ataque. Logo aos 4 minutos, Rony tirou o doce da criança Kevin, que ficou chupando o dedo. Na sequência, Hendrick, como gente grande, balançou o travessão de João Paulo. O Santos, perigoso, explorava o contra-ataque. O goleiro espalmou a pancada seguinte, mais uma do Hendrick. Se liga, João Paulo, porque molecada boa não nasce só na Vila, não. Dessa vez foi o Kevin, cria da academia. E o Gabriel, menino, já um veterano, faltou calibrar o pé. Aos 42 do primeiro tempo, casquinha de Zé Rafael, primeiro gol dele na temporada. Empate logo na cola. O capitão do Santos, Rincon, deixou tudo igual. Peixe voltou do intervalo apertando o Palmeiras. Poderia até ter virado o jogo, viu? E virou. Marcos Leonardo aproveitou a bobeira da zaga que ficou pedindo falta e colocou lá dentro. Rony quase empatou tudo de novo. Penal no Rústico, o VAR mandou seguir. O Everton ainda salvou a pátria palmeirense. O Verdão desperdiçou a chance de igualar as coisas. Má escolha e mau posicionamento do ataque. Impedimento. Rony tinha mais uma bala na agulha, mas errou o alvo. O Santos, na superação, venceu outra. Saiu da zona da degola e segue respirando para não morrer na praia. O Palmeiras continua lidando com uma mini depressão que apareceu nos últimos dias, num ano que não deverá acabar em festa como os anteriores. Tá
aí, um jogo bastante movimentado. Olha, acompanhei. Fazia tempo que eu não vi um clássico assim, com tantas alternativas. Um Santos encarando a equipe do Palmeiras, o badalado Palmeiras, é verdade, o Palmeiras foi eliminado na Copa Libertadores da América, mas é o Palmeiras. E o Santos, num momento difícil de zona de rebaixamento, Marcelo Fernandes chegando, e seu time foi para dentro, foi para cima, respeitando, claro, o Palmeiras, mas jogou de igual para igual. A sua leitura toda do jogo, o que você preparou para esse jogo e por que realmente o Santos saiu com essa vitória importante, Marcelo? Assim, Garrafa, não temos outra alternativa, né? Temos que encarar. O problema foi colocado na mesa, foi o que eu passei para os jogadores. E a gente tem que encarar. Jogamos num time, um dos maiores do mundo. Estamos numa situação, numa equipe que nunca foi rebaixada. A torcida está nos apoiando muito. Então foi colocado às claras o que precisa ser feito e eles aceitaram a história e, sabe, são 3 pilares que eu falo lá. Simplicidade, não tem vaidade e não tem frescura. Então, assim, 1 mais 1 é 2, sempre fala na cara, a gente estuda o adversário, passa o que tem que ser feito. Hoje mesmo com o Palmeiras entrou num teórico 4-3-3, mas que a gente sabe ou faz a linha de 3 com o Piquerez, ou se não até com o próprio Mike, para levar um lado e o outro. A gente procurou deixar nossa linha de 5 bem estabelecida lá atrás. E os 3 homens do meio, que para mim foram fundamentais hoje, tanto o Nonato pela direita, o Rincon e o Jean Lucas, fazer esse balanço, principalmente porque eles jogam de muito cruzamento. A gente tirar esses cruzamentos, principalmente que vem não só do fundo, mas aquele mais para trás um pouco, onde o Rafael Veiga cai, o outro jogador cai. E foi estudado isso. E todos se portaram muito bem. Tivemos o desfalque hoje, mas a gente sabe quando tem um desfalque, a gente sempre ganha grandes valores que vêm e querem jogar. Que é o caso do Max hoje, o Júlio já vinha atuando muito bem. Hoje fez uma final de partida brilhante. O próprio Nonato entrou no jogo, foi muito bem também. O Nonato fez um grande jogo. Toda a equipe fez grande jogo. Você teve 3 desfalques pesados, né? Dodô, que entrou bem na sua defesa, ali na linha de 3. Soteldo e Lucas Lima. Sim. O que mais me impressiona, Marcelo, só rapidinho aqui. Não, à vontade, viu, Alexandre? À vontade, eu não vou ficar distribuindo. Uma coisa que eu tenho assim, curiosidade. Você é o 5º treinador lá já? Esse ano acho que é Aqui não é o Corinthians. Odair, Paulo Turra. Aguirre e acho que eu sou o quarto. Quarto que, né? Então, é muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. O que você aprendeu com todos eles para não cometer os mesmos erros? Porque você tem que trazer algo diferente. Não é verdade? Tem que trazer. O que você aprendeu com todos esses dados para não cometer o mesmo erro? Eu não estava no clube. Você voltou com a Aguirre só, né? Eu voltei com a Aguirre, exatamente quanto a Aguirre. O Aguirre, cara, vou falar para você, um profissional ímpar, uma comissão técnica maravilhosa. Infelizmente não aconteceu os resultados e pela urgência, pela necessidade, realmente foi uma pena. É um grande profissional. Fez de tudo, treinamentos maravilhosos, mas é aquilo, faltou o resultado e a gente não tinha escolha depois disso. Agora eu carrego sim na minha carreira, eu estou no Santos desde 2011, né? Quando o Muricy me pegou pelo braço, me levou na rouparia e falou assim, ó, ele a partir de hoje ele é meu auxiliar junto com o Tata, falecido Tata. E, pô, eu aprendi demais, cara, aprendi demais. E nessas horas não tem, eu brinco, né? Computador, não tem esses negócios. Agora é a hora do olho no olho. E isso eu, graças a Deus, aprendi só com os bons e eu carrego isso comigo. Eu sou bem nostálgico para as coisas, eu agradeço a todos, desde Muricy para cá, todos que eu peguei. E, sem dúvida nenhuma, me ajudaram muito nesse momento. É técnico raiz, né? Não. É técnico, claro, simplificando a expressão, mas é a simplicidade que você disse. Mas o fato de ser santista, conhecer o Santos como você conhece tão profundamente, como é que isso tem também impactado ajuda, no trabalho, porque Marcelo? tanto o Galo também, que está lá na agora, função né? também, foi importantíssima a chegada dele para esse momento. É um cara que também conhece o dia a dia do clube, é um cara que foi capitão do clube, realmente chegou numa hora exata também para colocar as coisas em ordem. Que agora, Garrafa, é assim, que nem eu falo, o Paulo Miller sabe, o Alexandre jogou. Agora menos é mais, né, cara? A gente não dá pra ficar inventando nada. Agora chega na goela. Entendeu? Só que não tem escolha, cara. Nós ganhamos 3 jogos seguidos agora, duas partidas fora. É que nem eu falo. 3 jogos, 3 vitórias, venceu. Bahia, fora de casa, né? Extremamente motivado. Difícil jogar lá. Difícil jogar lá. Depois venceu também o Palmeiras, fora de casa. E aí venceu o Vasco naquele jogo lá na Vila que todo mundo viu. O Alexandre, dentro do que está falando o Marcelo, vendo do outro lado do clássico, o Palmeiras vem de uma eliminação de Copa Libertadores, é um time extremamente badalado, grande favorito a conquistar a Libertadores, era o grande favorito, ele é eliminado.
vai para um jogo de Campeonato Brasileiro, onde o seu próprio técnico, no caso o Abel, já tinha dito que tinha poucas aspirações de título. Ele mexeu no time, ele veio com os meninos hoje, né? Ele tirou o Marcos Rocha e o Arthur, veio com o Kevin e o Hendrick. Um time quando sai de uma eliminação e vai pegar um adversário como o Santos do Marcelo, precisando da vitória, tem um impacto aquele jogo do meio de semana contra o Boca, aquela eliminação, para o jogo de hoje? Você que conhece bem o Palmeiras também, porque jogou lá? Tem um impacto, sim. É nítido. É um time que sai de uma eliminação da maneira que o Palmeiras saiu. É normal que isso aconteça até, né? Você já, de antemão, já pegar uma equipe numa dificuldade, que é pegar o Santos no momento que o Santos vive. E aqui já parabenizar o Marcelo pelo trabalho de hoje, um grande jogo. Conseguiu bloquear naquilo que ele entendeu como jogo Palmeiras, né? Mas assim, sair de uma competição da Libertadores e logo em seguida já jogar o Campeonato Brasileiro e ainda com chance de buscar, né, de repente o título, então assim, era uma missão muito difícil para o Palmeiras. O Palmeiras acreditava muito nessa vitória hoje. Eu acredito que o Abel agora, não que ele se perdeu, mas que agora ele está querendo, de uma certa forma, colocar uma situação de que estão falando. Ele deixou um pouco agora, né, do eu, Abel, do que ele acredita e, é os moleques? Então vou botar os moleques. É os moleques que todo mundo quer? Então vou botar os moleques. Hoje foi nítido. Porque todo mundo reclamou na quarta-feira. Não só nós da imprensa, a própria torcida do Palmeiras, né, falava que os meninos tinham que jogar. E hoje ele falou, e eu acho que o recado que ele deu hoje foi esse. É a molecada que vocês querem? Então é a molecada que Mas o primeiro tempo foi bom do Palmeiras, hein? O Palmeiras fez um ótimo, inclusive com os moleques, o Kevin e o Hendrick. O que o Alessandro está falando é que ele saiu daquilo que ele tem como meta, do que ele acredita. Tudo bem, eu estou só acrescentando. Para fazer aquilo que o torcedor está falando. Isso não é bom. Você vai elogiar o Abel hoje? Eu estou agregando. Ele vai passar pano, né, Miller? Vai passar pano. Pelo amor de Deus. O Palmeiras jogou mal o primeiro tempo? Não, tô falando do treinador. Bastante com o Hendrick, com o Kevin. Inclusive com os dois. É que o Miller tá falando é do treinador, não tá falando do jogo. Isso é outra coisa. O jogo é outra coisa. Não, mas foi levantado sobre a teimosia do Abel. Foi levantado, né, Miller? Sobre a teimosia do Abel. A gente está falando da teimosia dele. Eu acho legal, já falei aqui, de promover a garotada, até porque é a próxima geração que é o futuro do clube. Eu acho muito bom isso. Vai dar sequência. E pegando um gancho que você falou, o Palmeiras jogou bem o primeiro tempo. Então. O jogo foi, assim, muito equilibrado, tecnicamente foi bom o jogo. Né? Depois o Santos equilibrou a partida e virou a partida. Então acho que esse é o mérito do Marcelo. Por quê? Ele pega um time com sonhos despedaçados e ele faz o quê? Eu sempre digo que não existe fórmula especial no futebol. Existe o quê? Um boleiro, que foi o Marcelo, um grande zagueiro do Santos, e ele o quê? Chegou lá e o time gosta dele, o grupo gosta dele, e ele fala a linguagem do boleiro. Você acha que o jogador assimila o quê? Assimila psicologia, mantra, que seja? Não. Chega lá e ele fala que, olha, qual a preleção do Marcelo, hein, Marcelo? Olha, gente, é na garganta, é na medalhinha, como se dizia antigamente, né, Marcelo? Senão não tem jeito de sair dessa situação. Foi isso que o Marcelo fez. Ele fez o time acreditar nas suas convicções. Por isso que o Santos venceu 3 partidas seguidas. Qual foi a primeira conversa, Marcelo, que você teve lá no vestiário? No vestiário, primeiro vem de interino. Hoje o Marcelo está, não pelo jogo de hoje, já havia sido efetivado como treinador. E quando o Marcelo assumiu, aqui no Gazeta Esportiva, ele disse, é a melhor escolha que o Santos vai fazer. Faltando aí 12, 13, 14 jogos, o Santos vai pôr alguém que conhece o Santos. Não é porque o Marcelo está aqui, eu falei aqui, e estou repetindo o que eu falei sem a presença dele. Está colocando um cara que vai filtrar quem quer ajudar o Santos dentro do vestiário. Ele representa a torcida do Santos dentro do vestiário, porque ele sabe o sentimento do torcedor do Santos. Ele é o cara, já foi campeão pelo Santos, conhece os atalhos, sabe os anseios da torcida, não vai ter que se adaptar onde é a rouparia, com quem eu converso aqui. Ele vai chegar e vai na ferida. Eu disse isso e o resultado está aparecendo já. Qual foi essa sua primeira conversa que você teve para um elenco que estava batendo e está batendo, está perto da zona de rebaixamento, mas estava batendo aquela coisa de, não vai dar, não vai dar. Como é que foi a conversa? Então assim, Garrafa, dessa vez foi um pouco estranho, assim, que eu digo voltar para o clube, que eu acompanhava o clube em casa, e bem que o Miller estava falando agora. A respeito ali da resenha do vestiário, de ir na goela, porque assim, é muito simples. Hoje o futebol, se você prestar atenção, se você correr como tem que correr por jogo, entendeu?
você vai pelo menos equilibrar. E nós temos valores técnicos para ganhar o jogo. Sim, sim. Nós temos do meio para frente Jean Lucas, Soteldo, Lucas Lima e Marcos Leonardo. Que clube não queria jogador desse? Sim. Só que nós estávamos perdendo para nós mesmos. Nós jogamos com o Cruzeiro em casa, eu tinha voltado para o clube já, o Cruzeiro correu 111 e nós corremos 103. Não pode, cara. Em alta velocidade, não pode. Então uma coisa que eu coloquei na cabeça deles e que não tem, é o tipo de coisa que não tem negociação. Se o adversário for melhor e meter 2 bolas na gaveta e ganhar um jogo, parabéns para eles, mas correr mais que nós não vai ter ninguém. E isso foi primordial pra gente. E eu já falei para eles, se não correr igual, não ganha de ninguém. E é a verdade. Você estuda o adversário, você faz taticamente falando, mas tem que ter a competitividade. Tem que ter a competitividade, você tem que ganhar duelos, você tem... Sabe, não é... Você estudou, você falou para aquilo. O primeiro gol nosso foi treinado exaustivamente de cabeça. Nós estamos indo bem de cabeça. Pode ver que foram 2 gols iguais, com o Vasco e hoje, do próprio Rincon. Então, assim, a gente fala aquilo que é justamente para eles entenderem que tem que ser feito isso. Em cima da tática que foi criada, eles têm que entender que também precisa correr. Não vai achar agora, eu já falei isso na pré-eleição desse jogo, que ganhamos 2 jogos, chegar aqui, tá bom nada. Passa por cima. O campeonato é muito nivelado, muito nivelado. Você não pode dar brecha. Isso é o mínimo, é o que a torcida, e até eu de casa via e, pô, o time perdia, não tinha uma reação, parecia que tinha alguma coisa e não tem nada. Molecada trabalha, molecada séria, molecada que dá a vida pelo clube, só que estava mentalmente desgastado e a gente procurou dar isso para eles. A vitória do Bahia foi fundamental, do Vasco, e hoje mais ainda, mas é que nem eu falo, não mudou absolutamente nada. Não mudou absolutamente nada. É importante as 3 vitórias, importantíssima. Mas é que nem eu falo, é muito trabalho, nós temos muita coisa para acontecer ainda e nós temos que continuar daí para cima. Não pode abaixar mais. E a substituição que você fez do Marcos Leonardo, ele já estava andando, ele já estava cansado. Sim. Aí você teve a visão de colocar um jogador mais forte para um contra-ataque chegar. Porque... Tanto é que vocês tiveram 2, 3 chances. Sim, até porque também eu tinha a bola parada e o Furque é muito bom também. E o Marcos Leonardo, ele faz o primeiro pau pra gente. O Morelos mesmo, o Morelos veio do Rangers da Escócia e estava não sei quantos meses sem jogar. Ele praticamente fez uma pré-temporada agora, nessas semanas cheias, e fez um grande jogo hoje, foi a estreia dele. Entendeu? Então, assim, você contratar jogador nessa janela que teve, sem contrato, por exemplo, acabou a janela. Você só pode contratar quem está sem contrato. Sim. Quem está sem contrato não está jogando. Sim. Entendeu? Dá uma sorte de acertar com o Rincon, assim, uma contratação. Cara, capitão da Venezuela, jogou 15 anos na Europa. O Paulo jogou, Miller, pode falar. Acho que foi a melhor contratação. Ninguém joga na Europa de graça há 15 anos, se não... É um cara que caiu perfeitamente, como o Julio Furque também. O cara que entra no final dos jogos e tem decidido pra gente hoje mesmo, perdeu 2 gols. E o Marcos Leonardo, o que você fez com o Marcos Leonardo pra ele voltar? Porque ele tava naquela não sai, descontexto e tal. De repente você trouxe ele. Que partida fez hoje, né? O Marquinho, que eu posso falar do Marquinho é o seguinte, é um moleque de ouro, um moleque que trabalha muito, é seleção brasileira, sabe? É um moleque que tem um caminho pela frente, com certeza, sabe, assim, de Europa, nível grande. A Roma queria ele, inclusive. Exatamente. E outra coisa, se coloca no lugar do moleque. Você tá num clube, saiu um menino menor do que ele e foi pro Chelsea. Sim. Ele queria sair, entendeu, Alex? Você tá entendendo? David Washington, né? Ele queria porque ele queria sair, ele tava... Mas ele entendeu. Deu uma mexida nele naquele momento ali, né? Muito grande, muito. E mexe mesmo, vocês sabem que mexe. E ele é um moleque que, porra, ele, sabe, parou, pensou, falei com ele, Marquinhos, tu vai sair pela porta da frente muito mais valorizado e vai pra outra grande equipe. E é o que tá acontecendo, o moleque tá dando a vida também. É um moleque que não mede esforço pra ajudar. Pô, garoto de ouro, aí saiu da base, moleque... Valeu, não só ele, como um monte. Tem o Kevson, um menino que eu trouxe da outra vez que eu tava aqui para vir pro banco no jogo meu. E hoje tá jogando aí, jogando muito bem. Ô, Alexandro, você gostou do Palmeiras hoje mais com os meninos, em função daquilo que a gente viu no meio de semana? Foi um Palmeiras mais intenso? E aí o Silvestre depois pode complementar se essa alteração foi meio numa teimosia, como você levantou, né? Até referente ao Abel. Foi, vocês não queriam tanto? Tá aí a resposta. Ou você gostou dos meninos do Palmeiras? Agora vem essa molecada do Santos, enfim. Os meninos, já que tudo aqui é muito precoce, o pessoal sai muito cedo, os meninos, de um modo geral, acabam sendo a solução dos grandes clubes, Alessandro? Então, de uma certa forma, quando eu me expressei dizendo da teimosia do Abel, não é que é uma teimosia. O Abel... Ele chegou até hoje no Palmeiras com as convicções dele. Isso. O Palmeiras ganhou tudo nos últimos anos com aquilo que ele acredita, né? Então, assim, o futebol, quando tá ganhando, né? Tudo é bom. Quando tá perdendo,
tudo é ruim. É assim na vida, né? No futebol, nada mais é do que isso. Mas o Abel, quando eu falo que ele... quando falar da teimosia, justamente por causa disso. Quando o Abel agora começa a colocar, de repente, alguma coisa que ele não está acreditando, só para dar, entre aspas, um cala-boca para a torcida, isso me preocupa bastante. Porque o elenco do Palmeiras é um elenco muito bom. O Abel vem suportando há 3 anos, né, a equipe do Palmeiras e ganhando tudo. Então agora, quando ele começa a colocar jogadores que de repente não é aquilo que ele imagina, de repente para agradar um torcedor, eu joguei com o Abel. Eu não acho que isso seja o perfil dele. Mas quando a gente vê uma situação de um jogo contra o Boca, um jogo disputado, um jogo difícil, onde nós da imprensa, o pessoal da imprensa bateu muito porque os meninos não entraram, e quando os meninos Ele falou entraram, até sobre isso na coletiva. Exatamente. Aí depois de um jogo, logo em seguida, já coloca os meninos. Então, assim, me preocupa bastante. Eu acho que o Abel, nesse momento agora, está um pouco preocupado com o que ele faz daqui para frente. Essa é a minha leitura do Abel no Palmeiras. Ô, Alexandre, eu respeito pra caramba, pode até ser isso, mas eu enxergo de um outro jeito, né? É um pouco de achismo também, porque eu tô, né, vendo de fora. O Abel, ele escolheu um time mais cascudo para uma decisão contra o Boca, e agora que ficou pelo caminho, ele vai botar os moleques para jogar na reta final do Campeonato Brasileiro, vai soltar um pouco mais. Só que tá abrindo mão do Campeonato Brasileiro? Ele mesmo já abriu mão, ele foi um disse grande rodadas erro atrás, que também atrás. foi um outro erro dele. E outro erro dele, pra mim, é dizer que os moleques são muito... daqui a pouco são crianças, tem que ir pra... Não, atleta, gente, 17, 18, 19 anos tem que estar na arena jogando. Esses caras ganham quanto por mês, inclusive? O Real Madrid, será que pagou? O Real Madrid pagou quanto pelo Endrick? Será que pagou porque o Endrick é bonitinho? Eu já discordo nessa situação. Acho que um jogador que já está vendido, o clube não tem que, entre aspas, se importar tanto em colocar o cara para jogar. Tem metas de valores? Não sei, a gente não tem. Eu não tenho esse conhecimento. Tem metas. Mas o Palmeiras não precisa de dinheiro. Eu sou da tese que vendeu entrega, mas mesmo ele não podendo jogar lá, que fosse adaptar, mas é uma escolha do Palmeiras. Agora, já que você tem o Endrick, e não sei vocês na bancada, eu quero colocar o Abel já nessa roda, porque o Marcelo Fernandes falou uma coisa importante, eu vou resgatar, que o primeiro gol do Santos, e assim em casa, você percebe nitidamente quando você vê o gol do Santos, você vê que é um gol trabalhado, que teve trabalho. Foi coisa ali que foi conversada durante a semana. Não foram gols assim por acaso, não. Eu quero colocar o Abel nessa roda. Mas é sobre o Endrick. O Endrick não poderia ser melhor aproveitado, ô Miller? Até... Não é porque é o Endrick, porque o Palmeiras, quando ele perde o Dudu, o Abel ele tem algumas dificuldades dentro do elenco para acertar esse ataque. Ele perde o Dudu, tanto que ele inverte, coloca o Arthur pelo lado esquerdo. Não foi um único jogo. A cobrança, quando ela veio na eliminação do Boca, era uma cobrança recorrente, porque o Palmeiras não vinha se acertando com essa formação. E ele foi com a formação até o último minuto. E aí hoje, talvez por isso da teimosia que dá esse start mesmo, como o Alexandre falou assim, ele não sabe, não pode cravar sobre isso, mas falou, bom, vocês não queriam tanto, vou colocar agora. Mas o jogo já ficou para trás. Ele foi campeão da Libertadores com o Mike e Marcos Rocha jogando pela direita, com o Mike fazendo o passe que era uma convicção dele. Pro Veiga fazer o gol contra o Flamengo. Então, quando dá certo e ganha, é gênio. Silvestre, eu nunca vou achar que o Abel é um gênio. Jamais. Colocar 2 laterais para jogar, me desculpa, pode ganhar, isso é uma outra coisa. Mas eu jamais vou, num elenco como o Palmeiras, você colocar 2 laterais, se improvisa, né, Marcelo? Quando não tem ninguém. Se não tem ninguém, você vai com quem tem. Mas você tem inúmeras opções. Por exemplo, esse moleque Kelvin aí, joga demais, moleque. Daqui a pouco ele vai ser titular. Fez uma fumaça hoje, hein? Já não hoje. Já no jogo retrasado que ele jogava, já tinha demonstrado muita qualidade. bola. Não aguentou o jogo inteiro, teve câmera no segundo, enquanto o Endrick foi normal. Enquanto o Endrick pela primeira vez jogou o jogo todo. Agora, eu acredito, Marcelo, que o Marcos Leonardo, ele não estava mal. É a bola que não estava chegando. Também. Não é? Também. Então, quer dizer, o Marcelo pega um Santos, o Rafa, com o emocional abalado, a confiança lá embaixo. Aí ele tem que resgatar a confiança do grupo, em especial do Marcos Leonardo, que cheira gol. A bola chega, ele faz. Não é? Ele tem um poder de finalização que poucos atacantes que eu vejo no futebol brasileiro... Personalidade pela idade, essa qualidade de dar o tapa de primeira. Os números mostram. Exatamente. E outra 53 gols e outra hoje. coisa, é um jogador que passa uma segurança. É um jogador que quando a bola chega, ele segura a bola.
Tanto é que o segundo gol do Santos ele lutou ali, brigou e aí vem o gol. Né? Coisa que eu fico louco com o Yuri Alberto, que não consegue segurar uma bola e não consegue fazer um pivô. Estamos falando de Santos e Palmeiras. Ah, mas Incorporou o Chico. Incorporou o Chico. Incorporou o Chico na minha cabeça, né, cara? E pior que ele tem razão, a bola bate no Yuri Alberto e volta, parece um paredão. Não tem jeito. Então você pega o Marcos Leonardo com 20 anos, consegue segurar a bola. Eu tenho certeza, jogador, eu tenho certeza que o Marcelo, ele falou isso pro Marcos Leonardo. Olha aí, tá vendo? Olha, e pro grupo, olha, se a bola chegar lá, ele vai fazer. Não, Marcelo? Miller, você não vai acreditar. Eu vou contar uma história. Eu vou contar uma história pra vocês aqui, verídica, que aconteceu. Eu não gosto muito de ficar falando essas coisas, mas vou contar. O Marcos Leonardo, não sei se vocês lembram, com o problema de contrato, ele foi colocado a treinar separado no Santos. Sim. Vocês lembram disso, né? Então ele ficou treinando, ele ia aquecer com a gente, o treinador era o Fábio Carilli, meu irmão, ia aquecendo com a gente. A gente faz aquele rodão no meio, aquele bobinho antes de começar e tal. E eu tô com o Fábio assim, conversando, nós olhando o rodão, falei, pô, Fábio, nós estamos sem alternativa no banco, a diretoria tirou o Marcos Leonardo. Peraí, aí eu fui no Marcos Leonardo, ele tava de costas no rodão assim, falei, Marquinho, quer ir pro jogo em Salvador? Ele, oxe, lógico que eu quero. Aí eu fui no Fábio, falei, Fábio, vai lá falar com o Edu agora, cara. Pede ele, pô, dane-se o contrato. Se vira, né? Se vira, depois vê o que faz. Aí o Fábio foi lá, pode confirmar com o Fábio Carilli depois. Foi lá, falou com o Edu, falou, Edu, quer saber? Vai, levamos. 5 jogos ele fez 4 gols. Olha só. Foi a hora que ele voltou pro Santos. Então assim, é que eu falo. Pequenos atos, hein, Marcelo? Não, mas fazem a diferença. O que eu falo é como é importante o trabalho de quem é da casa, entendeu? Sim. Então isso é importante, você ter esse feeling para ajudar o treinador que ali estava. É porque chega um técnico. Chega um técnico agora, né, Marcelo? O cara não conhece. O Marcelo tá todo dia lá. É o cara da casa. Isso é importante. Nesse momento do Santos, faz uma diferença enorme ter um cara como esse. Entendeu? Não, e assim, por exemplo, o próprio Diego, né, que esteve ali com a gente agora. Porra, um cara espetacular. Será que ele não queria falar como eu estava falando? Eu acho que ele até queria. Mas ele tem aquele receio de olhar pro grupo, não saber se... Claro. E ali as coisas são para ontem. Pô, volto a dizer, um trabalho dele maravilhoso. Preparação física dele, todo o pessoal, tudo, infelizmente não deu certo, é assim. E a gente não tem outra alternativa, porque eu no Santos é que eu falo, sempre como interino, eu sou da casa. Eu já fiz jogo de rebaixamento com o São Bento no Paulista, eu já fiz jogo na altitude com a LDU, quando o Cuca infelizmente teve E a gente tá ali para isso. O Cuca, o Cuquinha, o Omar Feitosa, o Eudes Pedro, todo mundo pegou Covid. Aí fui eu, o cara de logística, para Quito. O Cuca falou, Marcelo, faça aquilo que a gente está trabalhando, a gente como da casa, faz tudo o que está sendo feito ali, entendeu? Para colocar o time. E ganhamos um jogo lá de 2-1. Então, que nem agora, eu sou tranquilo em falar isso, porque uma coisa que eu sou muito fiel àquele profissional que ali está. Eu faço de tudo para que tudo dê certo. E com a Aguirre, o auxiliar dele, chegou em mim para perguntar do time, eu falei para ele, professor, você não acha que de repente o Dodô pode vir para dentro? E ele me pediu a opinião. Porque ele é técnico, né? Ele me pediu a opinião e eu dei essa opinião para ele. Ele falou, não, Marcelo, uma boa tal. Ele já ia tentar fazer, entendeu? Então eu fui bem tranquilo em fazer isso, porque eu passei para a comissão técnica que estava ali. Porque é uma coisa que a gente vê, o Dodô é um cara experientíssimo, um cara que tem uma qualidade técnica ótima, que pode fazer. Acho que para ele até melhor, porque eu jogar como ala para ele não vai, não vai ser ele já não faz mais essa ida e volta. Não, agora um detalhe, Rafa, por que você saiu? E por que você se conscientizou que você tinha que voltar? Foi na época do Lisca? Foi com a comissão do Lisca que pediu essa saída? Foi. Só para deixar claro, foi o Lisca? Foi... Não foi propriamente o Lisca, entendeu? Não foi propriamente ele. É que conjuminou uma coisa com a outra. Chegou lá um executivo, né? Aquele Chumbinho, se eu não me engano. Sim. Chumbinho. Isso. E ele me chamou na sala para falar um monte de coisa para mim, que queria revolucionar o futebol do Santos e que queria mudar tudo e que a gente não fazia mais parte daquilo. Eu falei para ele obrigado e fui embora. 30 dias depois, ele saiu do clube, entendeu? Tanto que o Lisca, todo mundo acha que foi o Lisca falou comigo e falou, Marcelão, fica à vontade, meu amigo, é meu clube, eu quero que você se dê bem, tá tudo certo. Então foi isso que aconteceu. Mas essa é a verdade. Ele queria fazer o quê na Revolução? Eu não sei. Arrumar um novo Pelé, talvez? Não sei, na Revolução. Mas essa foi, não tô, pelo amor de Deus. Legal, porque por isso que é importante. Polêmica, por isso que é importante. É importante ter os profissionais da bola aqui, mas né, Paulo? Lógico, não, ele fala a língua de jogador. Você pode ver na entrevista depois do jogo, os jogadores falando do Marcelo. E lutando pelo cara. A vibração deles aí nas vitórias é um negócio que a gente não via. E a simplicidade muitas vezes resolve
imagem, todos os Silveira. problemas. Todo mundo quer ver todo mundo abraçando o Marcelo depois do jogo? Isso é emblemático, não é, Alexandre? Ô, Garrafa, e assim, uma coisa que a gente tem que parabenizar o Santos por trazer o Marcelo de volta. E assim, a gente não pode deixar passar. Essa vinda de vários treinadores estrangeiros, tem uma hora que cansa o jogador brasileiro. Então, assim, dá pra ver nas imagens ali, nítido. Assim, eu imagino que os jogadores com a saída, não tô falando do profissional, Perfeito, tô falando do Aguirre, não, tô falando do estrangeiro. Isso. Então, assim, o Miller jogou, o Paulo também. Cara, às vezes o estrangeiro cansa a gente. Como ele falou, o Marcelo acabou de falar que, de repente, o Aguirre queria ter uma conversa com o jogador, mas não tem essa intimidade, não tem esse conhecimento. Entendeu? E assim, cara, eu tenho certeza que para os jogadores do Santos, nesse momento... Olha o que representa o Santos, Alexandre, ali, ó. Exatamente. Essa imagem do Marcelo é emblemática, ó. Olha só. É porque ali tá o coração santista, né, gente? Tá a vida do cara lá. E tá tendo uma reformulação geral aí de treinador. Você vê agora o Lúcio Flávio no Botafogo? Sim. Já tinha que ter colocado ele faz tempo. Não podia ter nem tirado o Caçapa lá. Deixado lá. ele com o Caçapa, isso daí. Verdade. Aí o pessoal, os revolucionistas, querem trazer todo mundo de fora. E não é assim, cara. Não é toda hora que você acha um Abel Ferreira por aí. Não é toda hora que você acha um Abel Ferreira por aí. O Silvestre veio de Barueri no carro da equipe com a Marina, falando bem do Abel. Então vamos ouvir o Abel, Por que eu vou parar de falar bem do Abel? Eu acho ele um grande treinador, a maior revelação de técnico. Mas comete erros também, Silvestre. Mas eu não disse que ele é perfeito, eu sou admirador do trabalho dele. Diminui um pouco, isso é muita moral. Eu tava vendo a sua entrevista semana passada. Eu tava vendo sua entrevista semana passada. Não, você que é o isso, você que é aquilo. Revelação de treinador, cara. Revelação, ele tem 42, 43 anos, atravessou o Atlântico, o que ele tá fazendo pra mim aqui no Brasil é espetacular. Diante do que tem aí, pra mim tá sendo espetacular. Eu concordo com ele também. Desculpa. É verdade, é verdade. Eu concordo com mas ele. eu concordo agora, também, só ele que... é antissocial, ele é briguento, ele tudo problema, bem. Não admite o problema derrota, é que o Abel, é outra coisa. como todo mundo, ele tem alguns equívocos, comete alguns erros, e ele parece que não aceita quando vem alguma crítica. Vamos ouvir o Abel, a gente ouviu o Marcelo, vamos ouvir muito mais ainda, estamos falando do jogo. Vamos ouvir o Abel, e eu quero que você aí em casa preste muito atenção no que o Abel vai falar agora sobre essa vitória do Santos e derrota do Palmeiras. Preste bem atenção e aí o debate vai continuar e vai pegar mais fogo. Ouçam atentamente o que o Abel fala, como o Santos construiu a vitória hoje. Atenção. Posso dizer que os nossos jogadores trabalham, os nossos jogadores tentam, mas realmente hoje a bola bateu na trave, saiu, a bola bateu na cabeça de um jogador, saiu, e depois fomos fazer um golo de bola parada, não é? Que a bola acho que nem bateu em ninguém, acho que entrou direto, nem sei se bateu em alguém ou não. E depois, sinceramente, isso foi o que mais me deixou triste, foi quando nós não somos competitivos, quando nós não somos agressivos a defender, e os golos que sofremos, com todo respeito ao Santos, e eu já tive a oportunidade de ver os golos, são mais ofertas nossa do que mérito do nosso adversário, mas parabéns para o Santos, ganhou, está na luta pela sobrevivência e fez aquilo que nós não fomos capazes de fazer, que foi fazer 2 golos. Ó, toda vez que o Palmeiras perde, você se lembra o Rogério cansou de ganhar do Abel. Chegou um dia que o Rogério espanou com o Abel na coletiva. Agora na coletiva de novo, para mim o primeiro gol do Santos fica claro que há um trabalho. Foi aquilo que foi trabalhado. E o Abel, ele fala aqui, não, os gols foram nossos mais... Ó, dá uma olhada, ó. Marcelo, explica esse gol pra gente. Esse gol já foi, a gente trabalha muito, tanto que a gente levou o Joaquim lá pra frente, porque a gente não primeiro tínhamos, pau, né? Não tínhamos o Dodô, que fazia o lance no primeiro gol contra o Vasco, entendeu? E hoje levamos o Joaquim pra lá, que fez o mesmo lance, e o próprio jogador que fez o gol com o Vasco fez hoje, que foi o Tomás Rincon. Ó, então, se você conseguir, filho, separar no trecho que o Abel fala, que os gols, mais ou menos assim, né, para eu não colocar palavras na boca do Abel, quando ele fala que não, os gols fomos mais nós que demos a possibilidade do que o que você pode dizer é o seguinte, aí é bem verdade, isso é uma lei da bola. No escanteio, a zaga do Palmeiras não sobe, e o jogador do Santos, ele sobe parado. Uma coisa é você subir vindo em velocidade, outra coisa é você subir parado. E ele subiu soberano na bola, sem ninguém encostar nele, pode falar lance aí. E aí sobra no segundo pau, como o Marcelo disse. É uma jogada ensaiada, realmente houve uma bobeira da defesa do Palmeiras. No primeiro pau. A gente fala, né, Marcelo?
Todas as bolas que passam no primeiro pau, geralmente é gol. Ah, mas não precisa desvalorizar, sabe, assim? Não. Só olha pro lado dele. Garrafa, se houve uma falha lá, mas tem um trabalho do outro lado que tem que ser respeitado, agora a fala dele é lógico. Não é, Alexandre? É aquela fala, glória, me louvado seja eu. Aí é outra coisa. Quer ver? O Alexandre vai falar, Alexandre. Vamos ouvir só esse trechinho de novo. Alexandre, e aí eu falo pra vocês aqui, quer ver? Vem menosprezar o trabalho do Marcelo que ele fez. Mas ele não menosprezou o trabalho do Marcelo. Vamos ouvir, atenção. Tem mais oferta do que mérito do Santos ou Silvestre. Pô, você acabou de falar que o primeiro gol foi uma falha da defesa. O segundo gol, a defesa do Palmeiras parou pedindo uma falta. Não, e o mérito do adversário? Calma, deixa eu terminar. O time do Marcelo, antes de virar, já merecia ter feito mais gols. Mas precisa falar isso na entrevista? Porque estava atacando bem mais, o Everton fez 2, 3 grandes defesas no começo do segundo tempo. Pra gente não colocar palavras na boca do Abel. O Alexandre estava com a palavra, quero ouvir depois o Marcelo, tem o Paulo. Vamos ouvir o que o Abel fala, só esse trecho. Vamos ouvir mais uma vez. Ao Santos, eu já tive a oportunidade de ver os golos, são mais ofertas nossa do que mérito do nosso adversário, mas parabéns para o Santos, ganhou, está na luta pela sobrevivência e fez aquilo que nós não fomos capazes de fazer, que foi fazer 2 golos. Parou. Ele já viu os gols, ele precisa falar. Ô Silvestre, com todo o respeito, velho. Desculpa, você acabou de falar, Miller, que o primeiro gol foi o erro da defesa do Palmeiras. O segundo... Deixa o Alexandre falar, ele só se referiu aos gols. Ele falou só dos gols. Você não viu o que ele falou? Eu ouvi, você ouviu? Você entende português de Portugal? Ele falou assim, é mais oferta nossa do que mérito do adversário. Precisava ter falado isso, Alexandre. Ele não está desmerecendo o Santos e o jogo do Santos, principalmente no segundo tempo, na minha interpretação. Perfeito. Ele quis dizer que um gol a defesa vacilou na cobrança de escanteio e no outro a defesa do Palmeiras parou. Mas precisa dizer que foi mais oferta do que mérito? Erro básico juvenil, esperando que o árbitro desse uma falta de ataque. Alexandre, só pra você saber, o Silvestre tem na cabeceira dele, não ele tem. É casado, ele tem um porta-retrato do Abel. Não tem. Só pra você saber que ele tem o porta-retrato da minha filha, Maria Carolina, no máximo no Tele Santana. Tá certo. Mas precisava ter falado. O Abel sempre, toda vez que perde, sempre tem um senão, sempre tem uma arbitragem. É o mérito. Pô, gente, ficou claro que o Santos teve todos os méritos na vitória contra o grandioso Palmeiras. Não, precisa disso, Alexandre? Eu vou pegar um pouco o gancho do que o Miller falou e vou aproveitar que o Marcelo está aqui, o treinador do Santos. É nítido que no primeiro gol tem o trabalho de escanteio, que é treinado, isso a gente sabe, diariamente. E é um lance que ele treina muito, que já deu para ver ali, o próprio treinador falou aqui pra gente, o Marcelo falou. Mas há um erro também da defesa do Palmeiras. O segundo gol, Marcos Leonardo disputa a bola, com o Murilo, né? Vai e faz o gol. Mérito, bateu de bate-pronto, um belo gol, mérito pro Santos. Mas vou com ele também aqui. A equipe do Palmeiras para na jogada reclamando antes de finalizar o lance. Então, assim, o Portugal de português é mal interpretado por nós às vezes. Então, assim, mérito para o Santos, que treina essa jogada, mas eu consigo entender um pouco o que o Abel falou. As palavras não cabem nesse momento, Alexandre, né? Mas Que dá para falar as duas coisas. Olha, nós falhamos, mas reconhecemos que o adversário teve mérito. Ele falou no final, mais parabéns pro Santos. Mas então, quando o Abel jogava, da relação que você teve com ele como atleta profissional, o Abel tinha esse comportamento. O Marcelo quer falar. Eu ainda vou deixar o Marcelo pro final, eu tô esperando. Só vou fechar. Eu só tô deixando, eu tô deixando. Eu só tô inflando. Não, segura, Marcelo, segura. O Abel, a sua relação que você tinha com o Abel lá atrás, e você ainda tem contato com o Abel hoje aqui no Brasil? É difícil a gente ver, né? Poucas vezes que eu vi numa entrevista coletiva, o treinador realmente dá mérito para outra equipe. Eles sempre se debatem. Infelizmente, eu não tive a oportunidade ainda de ver uma coletiva do Marcelo, confesso aqui. Mas de vários outros que eu já vi, dificilmente eu vejo algum treinador falando assim, tomei esse gol porque foi mérito do time. Então, assim, o Abel, como você me perguntou aqui, ele como jogador, ele era ranzinza assim também. Ele era ranzinza, ele era... Mediano. Na Europa a gente... Como jogador era mediano. Na Europa mediano. tem aqui o Paulo, que jogou lá vários anos, ele sabe, tem sempre o capitão, o segundo capitão, o terceiro capitão, e quando eu joguei no esporte com ele, ele já era o terceiro capitão, chegou a ser segundo capitão. Então a gente tem lá que os capitães, né, pelo menos eu que joguei em Portugal, os caras eram chatos. Era o Custódio, era o Ricardo goleiro e era o Abel. Ele já tinha esse perfil de ranzinza. Então, assim,
O português de Portugal a gente tem que saber interpretar. Eu concordo com o Miller, não vou ficar em cima do muro. É uma palavra, uma frase que não precisava falar. Hoje você ainda fala com o Abel? Teve algum contato com o Brasil? Falo com ele direto. É? E assim, o que rola numa conversa entre vocês aí? Eu não gosto de falar muito por telefone. Às vezes quando eu vou lá na academia, converso com ele, a gente troca ideia. Eu fiquei quase 2 anos lá, então 1 ano e pouco, né? Então a gente teve uma amizade muito boa. É um cara espetacular. Falei para ele o que ele está fazendo no Brasil e a gente tem que destacar sim. Estamos com um treinador aqui. Ficar 3 anos num cargo no Brasil para poucos, né? Num grande clube como o Palmeiras. E estamos vendo aí agora, o Palmeiras já está passando, entre aspas, por uma eliminação, a torcida já vem cobrando há muito tempo. Então, assim, é de louvar assim, o trabalho do Abel. Eu sou também, não porque eu sou amigo, porque quem me conhece sabe que eu sou um cara que fala o que eu tenho que falar. Sou um cara muito transparente, mas é louvável sim o trabalho do Abel. Para o Marcelo falar, você tem exatamente, para não ficar nada trocado, o que disse o Abel? Só o trechinho, filho. Você tem só aquele trechinho. Só isso. Vocês querem magoar o Marcelo Fernandes? Não, porque eu vou falar, vocês estão falando, porque o pessoal fica na rede social. Fica na rede social. Vocês estão falando. Vocês ficam recortando o Abel Ferreira e tentando. Vocês estão que nem o VAR no Abel Ferreira. Quem manda ele falar então? Vamos, para não dizer que foi a gente que falou, vamos ouvir o Abel falando dos gols da vitória do Santos. Na tela. Ao Santos, eu já tive a oportunidade de ver os golos, são mais ofertas nossa do que mérito do nosso adversário, mas parabéns para o Santos, ganhou, está na luta pela sobrevivência e fez aquilo que nós não fomos capazes de fazer 2 golos. Marcelo, então foi mais oferta, segundo o Abel, do time dele, do que mérito do Santos. O que você pode falar dessa declaração? Nos gols, exatamente, nos gols. Colocaram os pingos nos is. Momento, pois já parei. Marcelo. Não, porque o gol que eu tomei também foi oferta nossa. Eu também é trabalhado para não tomar aquele gol. Entendeu? Então, mas foi mais oferta, né, Marcelo? Mais oferta do que mérito. Então, assim, o que a gente tem que deixar bem claro, e a gente tem que ter cuidado no que a gente responde, porque é um clássico Santos e Palmeiras, eu estou com um cara que jogou nos 2 times, o Paulo sabe, o Alexandre sabe o tamanho que é jogar em umas equipes dessas. A gente tem que ter cuidado no que a gente fala. Sim. Porque eu já vi várias vezes, como torcedor e como jogador, uma equipe São Paulo de Miller ganhar todo, aí pega um Corinthians que está numa fase não muito boa, vai lá e... Então isso em clássico de São Paulo é normal. E o Santos fez por merecer a vitória. Não é qualquer time que chega para jogar com o Palmeiras e joga de igual para igual. Lógico, a gente sabia que ia sofrer, sabia que ia... Isso faz parte. Que faz parte. Pegar um Palmeiras, time que tem num campo deles, realmente é muito difícil. Mas os méritos da minha equipe é muito grande. Nós buscamos a vitória e fizemos por onde para conseguir ela. Entendeu? A fala dele, eu acho que... Sei, ele responde pelo que ele fala, mas assim, o Santos, a torcida do Santos é muito gigante e o Santos pode chegar em qualquer lugar e ganhar jogo. E hoje foi uma prova disso. Ganhou com mérito, sim, minha equipe. Parabéns aos jogadores e eu me preocupo com o meu time. Com o meu time que eu me preocupo. E dou méritos para o adversário, sim, quando o adversário merece a vitória, eu sou capaz de falar isso. Sabe, como eu fui capaz de falar que iríamos enfrentar um adversário duro, de um grande treinador, mas que conseguimos uma grande vitória merecidíssima. E outra coisa, no final do jogo era para ter feito 2 ou 3 gols a mais, que nós perdemos. Essa é a grande verdade. Condição de gol clara, teve o Santos. Realmente o placar foi até pouco, 2-1. Poderia ser, com todo respeito ao Palmeiras, mas no final de jogo nós poderíamos ter matado o jogo. Paulinho, você que o Alexandre trouxe aqui a cultura do futebol português, futebol europeu, vocês aqui obviamente já experimentaram disso. É dispensável esse tipo de declaração? Ou você entende que é válido esse tipo de declaração do Abel, de falar lá das falhas que teve o seu time para facilitar o gol do adversário que venceu? É dispensável? É necessário falar isso? Poderia ter sido outro discurso? Eu particularmente acho que tinha que ser outro discurso. Até porque, como está se falando aqui, não tinha que tirar os méritos da equipe do Santos. Tanto é que o Palmeiras teve as suas oportunidades no primeiro tempo. Foram chances claras ali. O João Paulo foi um dos melhores do primeiro tempo. Primeiro tempo, mas jogou bem. No segundo tempo, a partir dos 15, 20 minutos, ali o Santos cresceu. Sim. Ali o Santos cresceu. Até antes. Mereceu. Até antes. O Santos voltou já em cima do Palmeiras. Mereceu o resultado. Então, o Alexandre falando, é louvável o Abel, tudo. Eu sei de tudo isso, mas tem fases que a coisa não anda.
Não tira os méritos daquilo que ele fez no Palmeiras. E o que ele fez, ele foi elogiado por todos nós. Agora a fase é outra, o momento é outro. As críticas são pertinentes? São pertinentes, sim. Porque tem que ser cobrado. Verdade. Tem que ser cobrado. Só pegando o gancho do jogador, a gente tem que ver o seguinte. O Abel está há 3 anos no Palmeiras. As glórias do passado é uma coisa. É difícil uma equipe grande, ficar 3, 4 anos. Chega um determinado momento que tem certos jogadores que não dá mais pra você tirar dele. Hein, Marcelo? Não dá mais. O Flamengo. Por conta disso que tem que ter, aí eu concordo com ele, a renovação da garotada. Ô Miller, o São Paulo do Telê, do qual você fez parte. Campeão 92, 93, bimundial, bilibertadores em 94, perde pro Vélez. A partir dali... Né? E aí começaram a contestar. O Palinha queriam matar o Palinha, que era o herói do São Paulo. O Tele Santana foi super contestado. É assim que funciona o futebol. Não, eu tô dizendo o seguinte, que a partir dali, o São Paulo ficou bom tempo instável. A partir de 94. São os ciclos, né? São os ciclos. O Flamengo, 3 anos conquistando tudo. Agora, esse ano, foi um ano de fracasso pro Flamengo. Com toda aquela qualidade que tem, a gente sabe. Então, é difícil você, chegar num determinado momento... A relação você acaba... tirar do jogador, de novo, não dá. Porque é sempre a mesma conversa, a mesma resenha, e você troca. O mestre está pedindo passagem para falar. Eu quero, inclusive, para a gente mostrar... também depois na sequência, o Abel vai falar de um tema importante, e na sequência um dos gols, acho que é o segundo gol do Santos, é isso, né? O segundo gol do Santos, o Everton reclama de falta, o pessoal do Palmeiras reclamou de falta, a gente vai checar se houve falta ou não, mas o mestre vai falar de tudo que ele ouviu aqui, um pouquinho dessa vitória aí do Santos, do Marcelo Fernandes, para cima do Palmeiras, do Abel Ferreira. Mestre. Meu caro Garrafa, um saudoso Vicente Fiola, primeiro técnico brasileiro campeão do mundo, costumava dizer que um time grande, desses espetaculares e tal, eles não duram mais do que 3 anos. Esse é o limite máximo da gloriosa campanha de um time de futebol. Parece que é o que está acontecendo com o Palmeiras, assim como com o Flamengo. O Palmeiras, que reinou esses últimos 5 anos aí no futebol brasileiro e sul-americano, perdeu o caminho do gol, não consegue mais vencer. E hoje levou 2-1 do Santos com toda a razão, embora tenha jogado bem, hein? Principalmente o Hendrick. Mas contra as grandes profecias não há o que fazer, né? É isso aí, mestre. É isso aí, mestre. Vamos então mostrar o segundo gol do Santos. É o segundo ou o primeiro gol do Santos? Segundo. Segundo gol do Santos, né? O Everton sai do gol e reclama de falta. Vamos ver se houve falta, ó. Bola. Já é lá pra trás, ó. Aí jogada normal, cruzamento, Marcos Leonardo pra dentro, ó. Vamos ver por outro ângulo. Vai jogar na Premier League e vai o zagueirão fazer isso daí que ele fez. Não, tem vai jogar na Premier League e vai pedir falta. E vai pedir falta porque para na jogada, não pode parar, cara. Ainda mais com a arbitragem que nós temos aqui no Brasil. Vai até o fim. É o Marcos Leonardo e Murilo. Não, mas impressionante é o Maximiliano achar espaço no meio de 4, né? Sim. Foi um belo passe, né? Olha isso. Pra trás, perfeito, né? Gente, não resta... Mas se ficar procurando no VAR, Garrafa, capaz de você achar alguma coisa, hein? Se procurar muito, vocês acham. Se quiser, acha. Não há do que reclamar, né, gente? Alguma Contém dúvida ironia, alguém? Marina? Nada a reclamar. Gol legal. Realmente, o passe pra trás, muito... Esse tipo de jogada a gente vê, é muito bonito mesmo, né? Garrafa, mas sabe o que eu queria aproveitar, Garrafa, antes claro. Desculpa, Miller. Não, o que o pessoal tá elogiando Marcelo Fernandes aqui, não só os santistas, tricolores e até palmeirenses também falando. Tem gente até falando pra você ser presidente do Santos, tá? Você tá em alta mesmo. Pergunta, a Vitória não faz, hein, Marcelo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não, na verdade tem um pedido pra você. O quê? Pra você não falar pra ele contar o segredo, já que o Santos agora tá vencendo, né? 3 jogos seguidos aí. Ô, Garrafa, importantíssimos. O seguinte, o zagueiro, o Marcelo foi zagueiro, grande zagueiro que foi. Ele sabe disso. Você não tem que ficar parado esperando a bola chegar. O que é isso? Você tem... O zagueiro, o primeiro princípio dele, procurar o atacante. Procura o atacante e vai disputar. O Marcos Leonardo não fez nada, até porque é uma disputa de bola. Não foi absolutamente nada. Aí o Murilo para,
Ele parou, foi penalizado, porque o Marcos Leonardo não parou na jogada. Por isso que ele fez. E outra, é difícil pegar aquele chute. É jogador. É difícil pegar aquele chute. O jogador, o problema é que o Palmeiras está apático. Exatamente. O Murilo não é esse tipo de jogador. E não é de agora. Ele não é esse tipo de jogador, ele sempre foi firme na bola. A instabilidade, a instabilidade do Palmeiras não acontece. O Gomes caiu de produção. A instabilidade. Aí você associa muito o grande. time do Marcelo com a faca no dente, precisando jogar pela sobrevivência, disputando cada bola como um prato de comida, já que você gosta da simplicidade e eu também, Marcelo, para falar de futebol, fez a diferença. Um time que vem na mini depressão da queda na Libertadores, né? E o outro que está jogando pela vida. E você que é o Santos vestido, né? Alguém conhece mais o Santos do que você lá hoje? Não, assim, muitas pessoas conhecem o Santos. Não, mas que está lá trabalhando. Você é prata da casa. Você tem o Cláudio Miro que está lá comigo, tem o Arzu, tem esse pessoal todo, pô. Aliás, demoraram para efetivar, na minha opinião. Também voltou, preparador físico. O senhor. E queria saber se você não se sente um pouco escanteado nesse processo todo. Por que ainda não é o técnico mesmo? Não, agora está, né? Foi efetivado, sim. Não, mas acho que... Até o final do ano? Ele é o técnico do Santos e segue, é isso, né? Isso, segue e vê o que vai dar lá no final do ano. E o importante é o momento agora. O Silvestre, ele está efetivado. Não tem que ir até quando. Ele está efetivado. Até quando? Para treinador não tem prazo, né? É até o próximo jogo e vamos em frente. Aliás, o Abel Ferreira também fala algo importante lá na coletiva. Ele começou a externar os problemas. Os problemas do Palmeiras, vem a eliminação e as vitórias elas vão apagando muitas coisas no futebol. Quando as derrotas aparecem, os problemas começam a aparecer. E o Abel externou algo importante. Quero saber se isso é comum no futebol, porque hoje nossa bancada está recheada de boleiros. Na tela, vamos ouvir o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Fico triste porque o espírito do todos somos um... Fica beliscado quando tu percebes que a harmonia tem que existir, porque os nossos adversários têm que ser fora. Os nossos adversários têm que ser o Boca, o nosso adversário tem que ser o Santos, o nosso adversário tem que ser o Flamengo, o Corinthians, tem que ser os outros. Mas há coisas que eu não controlo. Temos alguém dentro do clube que passa todas as informações para fora. Portanto, aquela blindagem que nós tínhamos o ano passado, este ano deixamos de ter, não sei o que é que se passa. Bom, tá vazando lá de dentro para fora. Gente, isso é mais que normal no futebol. Tudo que não tem. Vocês que jogaram aí em grandes clubes, tem como esconder o que acontece? Uma coisa ou outra vaza, né, gente? Quando você era repórter, ia fazer os jogos, você viu o treinamento de todo mundo. Não é, mano? Isso. Na minha época, você tava lá todo vendo o treino. Aí você chegava lá, ó, o treino do Corinthians foi assim, marca esse, marca aquele. Mudava alguma coisa? Não, nada. Ô Marcelo, é natural, esse processo é natural, não tem como você fechar. Lá no Santos nós temos esse problema, desde quando eu estou lá, desde 2011, é uma coisa impressionante. Eu tenho a passagem minha na final contra o próprio Palmeiras, no primeiro jogo no Allianz. Gustavo Henrique, que hoje está na Turquia, ele sofreu, que era do Flamengo, sofreu um estiramento e ia pro jogo, aquela de vai e não vai. E na concentração, fui no quarto dele. Gustavo, como é que você tá? Não, tô bem, é o Dudu, o time dos caras, tal, que não sei o quê. Eu falei assim, não, professor, tô sentindo aí, então tá bom. Você tá fora, eu vou no quarto do Paulo Ricardo agora. E 20 minutos depois era a pré-eleição. Bom, resumindo, fui no Paulo Ricardo, falei pra ele, você vai jogar, tanto que ele foi até expulso nesse jogo. Você vai jogar, tal, beleza, dei a pré-eleição, entramos no ônibus pro Allianz. Já tava no ônibus que Gustavo não ia jogar e que ia jogar Paulo Ricardo. Isso é uma coisa dentro do Santos, assim, impressionante de vazar informação. Mas é o trabalho do jornalista também. Entendeu? Ele tem fonte dentro, tem fonte de tudo que é jeito, né? Então, assim, é complicado. O Muricy mesmo em 2011, que não queria que ninguém visse o treino, ele tinha até os caras que arrumavam o campo, ele ficou nervoso, não adianta. O Robinho uma vez ofereceu 10 mil reais para se fosse algum jogador, se falasse para... Isso aí é... Como é que chama? Institucionalização do problema no Santos, é isso aí. Mas olha como é curioso, rapidinho, Garrafa. Até outro dia, então, todos por um, né? E um por todos lá no Palmeiras, o lema do Abel. Isso. E deu uma trincada, porque perdeu, porque, né?
Agora o Santos que tá reagindo, o time tá... Cara, o futebol é o que o Carlos Drummond de Andrade falava e que eu adotei como lema. O inexplicável. A imprensa tenta explicar o inexplicável e transformar o caos em algo racional. O futebol tem muito disso. O ambiente, ele se transforma muito rapidamente, cara. Depois dessa do Alexandre Silvestre... Você não tá preparado pra minha filosofia, né? Deu aquela filosofada, tocou a nossa campainha e nós temos então presentes para você e na sequência a gente vai falar do Corinthians, porque o Corinthians envolve muito o Santos, porque Corinthians e Santos estão pau a pau aí, o Santos já encostou no Coringão aí, ambos estão lá, o Santos subindo, né? Saindo da zona de rebaixamento, o Corinthians ainda por ali. Vamos ouvir então daqui a pouquinho tudo sobre o Corinthians. Marcelo Fernandes vai falar com a gente, com o nosso time. Mais presentes para você em casa, não é isso, Marina? É isso mesmo, Garrafa. Olha, muita gente querendo o primeiro presente. Foi difícil aqui, tá? Lembrando qual é esse presente, que é aquele enorme, né? Que a Cirúrgica Cinete está presenteando, então, você em casa, que é a camisa do Juventus, da categoria de base, né? Um lindo kit aí da base sub-17. Tem também uma camisa tamanho G feminina, em homenagem ao Outubro Rosa. Ela é rosa, portanto, um boné também da Altec Sports e tudo isso junto com o kit da Cinete também, com gel de arnica, panturrilheira, tornozeleira e tudo que a gente falou antes. Este presentaço vai para Mariana Jimenez Carolo Sarabia, que é lá da Moca, da Michele. Oh, beleza. Olha só, então a produção vai entrar em contato com você para você vir retirar aqui. E, Garrafa, só então para finalizar aqui o debate, o Abel não falou somente esse problema, né? Ele falou outras coisas também ali que achei muito interessantes. Uma delas, e aí eu queria questionar então os boleiros da mesa aqui também, que ele disse que o Palmeiras se desfez de vários jogadores e que ele não deu nomes, mas ele disse que muitos deles falaram, eu não quero mais jogar no Palmeiras. Não aguentaram a pressão, né? Porque não aguento a pressão de jogar no Palmeiras. Eu queria saber, então, das ameaças de família, ameaças, ele enfim, a própria... A gente tinha tem esse também recorte. Tem esse recorte, né? São jogadores que saíram, é aquilo que a gente falou. Você tem a senha? Mas o resumo da Marina é exatamente isso daí. Que é uma discussão mais profunda, né? O William do Corinthians é uma outra coisa, né? O William do Corinthians passou esse problema de pressão de... Banalizou. Bom, então o negócio é o seguinte, se for essa da pressão, então manda todo mundo embora do Corinthians. É porque você... Manda todo mundo embora, porque se for pressão... Aquele negócio que você falou, você está certo, coberto de razão. Num clube grande e com rede social... Não tem jeito. Mas isso não é só aqui. O Paulo, o jogador, sabe. Lá fora também é a mesma coisa. Sim. É a mesmíssima coisa. Pô, já sabe quem vai jogar, quem tá machucado, quem não vai pro jogo. Isso aí não adianta. Vai vazar essas informações. Infelizmente, o treinador, ou os treinadores, né, Marcelo? Eles não conseguem blindar tudo, não tem jeito, pô. Como é que você vai num clube grande como o Santos, como o Palmeiras, Flamengo, você vai, ninguém fala nada do bicho, da premiação, outro dia já está nos sites aí dos esportivos aí, Não tem jeito. Entendeu? Por falar em Corinthians, então pra gente continuar, e tudo tá atrelado uma coisa a outra, vamos colocar a bola pra rolar com Corinthians e Flamengo, porque tem Corinthians e Santos logo nessa sequência. A gente vai falar de classificação do Campeonato Brasileiro. O Thiago Salazar esteve ontem lá em Itaquera. O Corinthians veio de uma eliminação na Copa Sul-Americana, tomou um chocolate lá em Fortaleza, 2-0. Fortaleza vai à final da Sul-Americana e vai jogar lá em Maldonado, né? Essa dona Comebol. É um assunto para um outro dia. Mas vamos ver como é que foi Corinthians 1, Flamengo também. O segundo jogo de Mano e o primeiro dele em Itaquera nessa volta ao timão. Na tela. Clássico das Nações pelo Brasileirão. É o que sobrou para Corinthians e Flamengo nessa reta final de 2023. Reencontro de Mano Menezes com a Fiel na Neoquímica Arena. Oportunidade para o interino Mário Jorge, enquanto o Tite não dá o sim para o Mengão. E olha, nem a chuva, nem a fase corintiana afastaram o torcedor desse jogo. Mais de 40 mil nas arquibancadas. Para o primeiro tempo, apenas morno, de poucas oportunidades de gol. No intervalo, a surpresa foi a saída de Renato Augusto para a entrada de Giuliano. Troquei Renato no intervalo porque sentiu um desconforto na panturrilha. Foi a mesma situação que nos obrigou à alteração de Bruno Mendes, já no primeiro tempo, uma pequena contratura e numa disputa de bola, até sozinho, não foi pelo adversário, foi por ele. E foi justamente Giuliano que errou esse passe fatal. A bola chegou em Gerson, que limpou Gil
e mandou cruzado, no ângulo, um verdadeiro golaço que abriu o placar em Itaquera. No prejuízo, o Mano aproveitou a lesão do volante Moscardo para colocar o centroavante Felipe Augusto. A ousadia deu certo. Na base da pressão, o Corinthians conseguiu um pênalti. Léo Pereira bloqueou o chute de Fábio Santos. E ele mesmo, Fábio Santos, assumiu a responsabilidade e empatou o confronto. Os minutos finais foram de trocação pura. Felipe Augusto teve a grande chance da virada nos acréscimos. Mas não dá para condenar o garoto se até Pelé já errou esse gol, né? E ficou nisso. 1-1. Nem Corinthians, nem Flamengo com motivos para comemorar. Não saio satisfeito com o resultado, porque a gente não comemora empate, mas saio satisfeito com o comportamento da equipe que ela transmitiu no jogo. A maneira como foi, sendo atrás do resultado, a semana que nós tivemos, né, que foi uma semana dura, uma semana difícil, então acho que a força de buscar o resultado, né, eu acho que vai ser um ponto importante lá na frente, mas óbvio longe do que nós gostaríamos. Bom, os últimos dias foram de muitas emoções, mas chegou ao fim apenas a primeira semana do Corinthians sob o comando de Mano Menezes. Até agora, em 3 jogos, nenhuma vitória. E a esperança de que os 10 dias de pausa, por causa da data FIFA, sejam suficientes para Mano e para a equipe mudarem esse cenário. Eu gosto mais de uma equipe mais competitiva, como nós vimos na segunda parte, porque não somos a melhor equipe do campeonato. Temos que ser a mais organizada, temos que ser a que briga mais pelo jogo, temos que ter outros fundamentos que nos identifiquem como equipe e nos faça ser diferentes ou melhores do que os demais nesses aspectos. Agora é tentar evoluir, aproveitar demais essa parada aí para o Mano dar uma acertada boa no nosso time, para a gente conseguir fazer bons jogos daqui para frente. Olha, na sequência a gente vai falar então de tudo que o Salazar nos contou do Corinthians. O Paulo Sérgio está ávido para falar desse Corinthians. Paulinho, e esse Corinthians eliminado da Copa Sul-Americana, terceiro jogo do Mano, o Mano já falando que teve alguma evolução, pelo menos no posicionamento do time. E vocês, semana passada, diziam aqui que técnico não é milagreiro, com 7 dias, 8 dias, 15 dias, não dá para fazer muito. O Mano disse que o resultado não era o que ele esperava, queria ganhar, mas o empate nesse momento, né, acabou sendo aceitável, porque ele tem mais tempo para trabalhar o time, e que já viu algumas evoluções de posicionamento, um time um pouco mais acertado em campo. Você percebeu isso também? Eu não percebi nada disso, mas ele é o treinador, ele tem a equipe na mão, mas observando essa equipe do Corinthians hoje, ela joga com medo. Os seus jogadores já entram para não tomar gol. Então nós vemos um Corinthians hoje, e o Corinthians jogando em casa sempre foi aquela equipe que propôs o jogo. E nós vimos nesse jogo que o Flamengo propôs o jogo. 58%, 60% de posse de bola do Flamengo, jogando na Neoquímica. Então isso é inaceitável. E aí depois que toma o gol, que parte para cima, tenta recuperar, então eu acho muito pouco. E o Corinthians deu sorte que o Gerson se machucou, viu? Porque o Gerson estava jogando muito nesse jogo. Aí saiu o Pedro, aí entra o Gabigol começa a buscar mais a bola, sai mais da área, e aí a equipe do Corinthians. E aí é Cássio, né? Cássio toda hora, e Cássio toda hora, como o João Paulo, em certos momentos aí nessa equipe do Santos. Agora, eu não vejo nada de melhora. O Fábio Santos falou que vai ter essa pausa agora para que o Mano possa organizar mais o time. Eu quero ver, eu acho que vai ser muito difícil. Essa temporada aí, para o Corinthians, lutar para não ficar sofrendo. Ou rebaixamento, que a gente vai falar já. Não, rebaixamento não. Será? Eu quero ver a tabela aqui. Eu quero ver a tabela aqui. Ô Miller, eu quero ouvir dos demais também. É pouco tempo para treinar. O Corinthians, ele tá, acho que no seu 5º treinador na temporada, Marina. Essa Marina pode até me ajudar. Acho que é mais. Fernando Lázaro. Quinto. Cuca.
até esqueço. Danilo. Do Santos, né? Que também teve vários aí. Foram 2 títulos, Vitor só que agora Pereira. o Santos... Enfim, Vitor Pereira saiu ano passado. Enfim, tá claro e evidente que o problema passa longe do treinador, o Miller. Não custa trazer ele para a rodinha também. E esse discurso do Mano é mais um discurso ou realmente você também viu alguma coisa a de gente evolução? esqueceu o Lucha, realmente. É o Lucha. Exatamente. Ô, Garrafa, antes eu quero mandar um abraço pro Juninho e o Rafael lá de São Carlos. A gente teve um evento de seleção dos craques lá, da seleção brasileira, e foi um evento muito legal. Um abraço pro São Carlos aí, Juninho e Rafael. O problema do Corinthians, com certeza, não é o treinador, né? E outra, esse negócio, essa conversa fiada, 10 dias, data FIFA, a gente vai ajustar alguma coisa. O treinador, se você me falar que o Tite vai ajeitar o Flamengo, eu acredito, porque o time tem muita qualidade. Aí dá pra você tirar alguma coisa do Everton Ribeiro, e etc, etc. Agora, do time do Corinthians, tirando o Renato Augusto, que é a única luz lá que eu vejo, é difícil. Olha só, se é o Renato Augusto hoje, por conta da condição como o Mano falou. Entra aqui, o Juliano. Ele toca 9 bolas, de 10 bolas. Eu falei pro Alexandre aqui. Ele toca 9 pra trás e 1 pro lado. O jogador não, mata, teve uma bola no jogo que ele tocou a bola, não tinha ninguém. Aí é desespero. Então, Garrafa, o jogador, 10 dias treinando essa equipe, o goleiro, o Marcelo Alexandre, o jogador, nós sabemos que o jogador gosta de jogar. 10 dias sem futebol, pro jogador brasileiro, é muita coisa. É prejudicial, você perde ritmo. Lógico, vai recuperar o Renato Augusto, aí por esse lado tudo bem. Mas o jogador tem que jogar. Não vai o Corinthians não vai mudar muita coisa, não. Para esse ano, não vai mudar muita coisa, não. Alexandro, essa troca constante de treinadores. Os jogadores estão no grupo, eles olham, eles imaginam o quê? Uma desorganização geral, né? O que o jogador imagina? O que atrapalha o trabalho dentro de campo? Essa sequência de troca de treinador. Trocar um treinador no meio de uma semifinal de uma Copa Sul-Americana, né? Primeiro ponto, o jogador tem que se sentir culpado, né? Eu me sentia culpado quando trocava o treinador. Quando você chega no clube, o treinador, no momento, e os jogadores acham que a culpa não é deles, é o que o Miller está falando aqui. Pode chegar qualquer treinador no Corinthians, né? No momento, se os atletas não acreditarem que o problema é deles também, e muito mais os atletas. Eu digo que sempre que a troca de treinador, ela acontece muito mais pelo fraco desempenho dos atletas do que do próprio treinador. Como você acabou de falar, para mim, treinador não faz milagre. Estou aqui com um belíssimo atacante, o ali nem se fala. Sim, todas as equipes que eu passei, na maioria das vezes que trocou o treinador, é que o meu desempenho estava mal, o desempenho do meu companheiro, muito caro, estava mal. E aí, como é do Brasil, cai o treinador. E assim, o time do Corinthians com 5 treinadores, não é o treinador que é ruim, né? Não é o treinador que vem. Então, assim, o elenco do Corinthians é um elenco que precisa melhorar, sim. Tem bons jogadores, tem jogadores de qualidade, tem jogadores de seleção brasileira, né? Mas o elenco do Corinthians vem passando por uma dificuldade enorme. E assim, o Mano, baita treinador, tem todas as condições de melhorar o Corinthians, mas aí eu vou com o Paulo. Da maneira que o Corinthians está jogando, tá difícil. O que eu vejo nesse momento é que os jogadores precisam entender que quem está mal é eles. E a troca de treinador, pode vir o Tite, pode vir o Mano, se não mudar agora o pensamento dentro do treinamento, que vai ser nesses 10 dias, que é ruim para o jogador nesse ponto de vista, ainda mais quando você está numa situação, ficar 10 dias sem jogar, quando você está bem, é ótimo. Sim. Você está lá em cima, está brigando por título. Mas quando você está mal, é só pressão, você não sai de casa, você vai para o treino pressionado, então assim, é um momento difícil do Corinthians. Mas eu acredito muito no Mano. E, Alexandre, olha só a contradição, né? Porque uma das coisas que aconteceu recentemente no Corinthians, jogadores reclamavam que o VP treinava demais. Agora andaram reclamando que o Luxemburgo treinava de menos. Acabou de explicar, né? Acho que o problema é que o elenco não deu certo, cara. Ô Marcelo, essa parada aí que o pessoal fala, a parada vai ser boa. Talvez para o seu Santos ela possa quebrar esse embalo, essa sequência. Como é que você vê a parada? Claro, você vai ter tempo para trabalhar, mas o time vem de 3 vitórias consecutivas. O pessoal está motivado. Como é que essa parada é para o Santos? Até porque já teremos um confronto Corinthians e Santos muito em breve, com os dois times ali muito próximos à zona de rebaixamento. Não, sem dúvida. A parada, ela é exatamente como vocês falaram. Para o time que está ganhando, pode ser até bom, mas para o que perde é complicado, que aumenta a pressão.
E assim, para nós, no meu modo de ver, nós estamos com jogadores também que estão no DM para sair, o caso do Mendonça, que é mais uma bela de uma opção para a gente pro ataque. E a gente também aprimorar mais as coisas, estudar mais os adversários. Para nós essa parada vai ser importante sim, para que a gente fique mais forte, mais coisa, que foi muito do Bahia para cá, foi uma coisa muito desgastante realmente, entendeu? Foi muito... Mas assim, no ritmo que a gente tem que ficar esse. Os treinamentos vão continuar no mesmo nível, para que a gente continue na mesma vibe, né, que o pessoal fala, para que a gente não foi o que eu falei, não tem como daí para baixo, daí para cima. Então, a parada pra gente, para principalmente recuperar jogador. Temos também o problema da seleção, né? Temos o Tomás, não, que tomou o cartão hoje, o Rincon. Mas o Soteldo vai jogar na Venezuela, o jogo é no interior da Venezuela. Na terça-feira à noite, ele só vai chegar em Santos de quarta para quinta-feira, às 2 horas da manhã. E o jogo é quinta à noite. Então, assim, é complicado, entendeu? Mas a gente a logística, o clube, o Galo, junto com o Diogo, está tentando fazer uma logística melhor possível para que a gente esteja com ele apto ali, para que a gente possa utilizá-lo, porque é um jogador, pelo menos levá-lo para o banco, né? Que é um jogo duríssimo contra o Red Bull que a gente vai ter. E a gente, qualquer opção para nós é importante. E é muito importante, porque Santos e Corinthians estão brigando. Eu quero pôr a tabela já aqui de classificação, mas a bancada, de um modo geral, o Alexandre foi muito incisivo, e eu concordo com ele, o problema está passando não só no treinador, está passando dentro do elenco, está passando na diretoria. O Corinthians vai ter eleições agora no mês de novembro. O clima político é quente. Ontem, antes da partida, a principal torcida organizada do Corinthians fez uma manifestação lá no Parque São Jorge. Nós filtramos aqui a parte que interessa ao departamento de futebol, aquilo que é falado do futebol. Vamos ouvir o que a maior torcida do Corinthians fez de pressão ontem lá na porta do Parque São Jorge, cobrando o Corinthians pelo momento vivido. Vamos ver. Ó, tá aí a torcida pressionando, a diretoria, são jogadores. Coloca na tela, filho, eu vou colocar para vocês debaterem. Durante a semana, lá em Fortaleza, né, foi muito levantada a questão que a gente vai mostrar, e durante a semana foi falado também, sobre a defesa do Corinthians. Você tem aí, filho, por gentileza? Tá aqui, ó. Olha a defesa do Corinthians com o Mano Menezes em 2014. Né? 14, nós estamos para... São quase 10 anos. A defesa era Cássio, coincidentemente o Cássio está na defesa de hoje. Fagner na defesa de hoje. Aí era Anderson Martins na zaga, não tem o Anderson, tem o Lucas Veríssimo, uma alteração. O Gil, em 2014, estava como zagueiro do Corinthians com o Mano, o Gil está na defesa quase 10 anos depois. E Fábio Santos pela esquerda, em 2014, e Fábio Santos em 2023. 9 anos depois, o Corinthians tem a mesma defesa, Paulo. Não, a mesma defesa... e jogadores hoje que não rendem o que renderam há 9 anos atrás. Jogadores experientes, pois não dá só experiência. Você tem que ter força. Então hoje, infelizmente, Fábio Santos não aguenta mais. Se tem um correria, um Soteldo ali do lado dele fazendo fumaça, vai tomar canseira. Então tem jogadores hoje no Corinthians... O Fábio já anunciou que vai parar que não no final do ano. dá. Aí você olha o banco de reserva do Corinthians ontem. Juliano, Romero, Pedro é bom, moleque novo, tal. Felipe Augusto também é um garoto novo. Aí Caetano, o Bidu, muita pressão nele. Fausto Vera. O Bidu não conseguiu. O Bidu não conseguiu ser titular. Não veio Fábio ainda. Santos em baixa. Com todo respeito ao Bidu. Que tá jogando 10, um jogo. Jogador de um jogo. Não pode jogar assim no Corinthians. Não pode. Então aí você tem a pressão desses mais velhos. Os mais novos que chegaram agora, que tinha que dar uma melhorada, não melhoram. Aí você pega outros times aí que tem uma garotada, aí você fala do Palmeiras. Você tem a garotada ali, uma garotada boa, que vai e resolve. A nossa garotada ficou jogando tudo em cima. O Wendel nesse jogo, jogaram tudo em cima do menino. O Yuri Alberto não consegue dominar uma bola. Ô Yuri Alberto, por favor, domina a bola, depois você cai.
Domina a bola, depois você cai. Deixa o cara fazer falta em você. Ele já cai antes do cara fazer falta. Aí fica complicado. Aí a torcida não aguenta mais. Uma defesa. Você já tinha visto alguma coisa parecida? Porque isso foi levantado exatamente no jogo contra o Fortaleza, porque foi a volta do Mano. Aí, obviamente, aqueles, né, Silvestre? O pessoal que é rato de internet, os jornalistas que trabalham também, foram buscar e levantar. Olha a defesa, há 9 anos atrás, a mesma defesa, Alexandre. Você tinha visto algo parecido no futebol? Primeiro eu vou dar mérito para os jogadores que estão há tanto tempo, né? 9 anos. São jogadores selecionáveis aí, são jogadores... A maioria com história no Corinthians. Todos que passaram pela seleção. Acho que o Fábio Santos também, né? Sim, passou. Todos jogadores de seleção. Jogador de altíssimo E aí eu nível, acho, pô. e vou um pouco para o que você acabou de falar, a incapacidade dos meninos, né? Se você tem uma defesa que está 9 anos jogando num clube e com a necessidade dos clubes hoje fazer dinheiro... O que os clubes mais querem é botar os moleques pra jogar, pra fazer dinheiro. Mas aí põe o garoto pra fazer dinheiro, joga 3, 4 partidas, aí você vende. Alguns Antes vendidos, de jogos importantes. Mas aí então, a culpa não é dos caras, não é só os né? jogadores ali. Não mandaram o Vanderlei embora? Não é o Murilo, quem foi que trouxe aí o Murilo? Foi o Vanderlei, o treinador não é valorizado, tá defendendo os jogadores aí. Eu concordo com ele. A culpa não é dos caras, Não, né? claro que não, a gente não tá... A culpa não é dos caras. Aqui a gente só são tá jogadores até porque que a não gente estão conseguindo entregar mais jogou tudo no Corinthians, que sabe? poderiam, Até porque que para jogar entregaram. 9 anos no Corinthians... Não é fácil. Não é fácil. Não é Então, fácil. Capacidade dos caras, a gente está falando, jogador já, Fábio Santos acabou de anunciar que vai se despedir do futebol, com mérito de todo o que ele fez no Corinthians, mas eu encaro nesse momento muito mais a incapacidade dos meninos do que dito da defesa. Mas, Alexandre, o Corinthians formou jogadores bons. Só que a diretoria pega e vende jogador. E aí fica nas costas desses jogadores. Do Gil, fica nas costas do Fagner. E os caras não vão aguentar a temporada inteira. Então a torcida não está errada, que está falando da diretoria. Então o negócio é a gestão. Fechou Porque tudo cai na conta do treinador, não é, Marcelo? É isso aí. Sem dúvida, e tocaram no assunto do Murilo, né? Do Vanderlei. Ele arrumou esse menino volante do Corinthians também, que... O Moscardo, gente. Que jogador que ele arrumou. Aí sabe por que ele sentiu ontem? Porque corria pra todo mundo no meio campo. E assim, tô falando do Vanderlei, porque é um dos ícones do nosso treinador, né? Até no próprio Palmeiras, Gabriel Menino, Patrick de Paula, essa molecada também que ele trouxe. Danilo. Né? Danilo. Então, assim, verdade que o Paulo tá falando. É que é difícil a gente entrar num... Não, claro, a gente de entende, não quero... né? Eu não gosto de comentar Não, sempre. você não entra, eu entro, não tem problema. Você não entra, eu entro. Garrafa, tá tudo errado. Eu queria falar só 3 coisas sobre esse jogo do Corinthians. Assim, primeira coisa, que é uma miséria de um time de futebol, o jogador não tem autocrítica. Se o grupo não se cobrar, você acabou de falar aqui, se o grupo não se cobrar, não sai do buraco. Segunda coisa, o Gerson fez um golaço. Golaço. O Gerson, que isso? Dominou assim, soltou um pombo sem asa. É difícil fazer um gol daquele, a bola vai lá do outro lado. Quer dizer, são jogadores que você pode tirar alguma coisa, Garrafa, entendeu? Então acho que a gente tem que destacar isso. E outra coisa, é inusitada que eu vou falar. A FIFA, lá o Sinédrio da FIFA, eles acham que o jogador é dançarino de balé. Por quê? Porque você tem que ir na bola hoje com os 2 mãos pra trás. É movimento antinatural do ser humano que eles querem. Você viu o pênalti do Corinthians? O Léo Pereira? Vamos mostrar aí, Fini? Pode ver o pênalti. Olha o pênalti pra você ver. Ele faz um movimento natural. Uma coisa, hein, Marcelo? Uma coisa normal do futebol. Eu achei mais natural no caso do São Paulo, que não lá, daria aquele pênalti. Essa aí não daria, não. Não, você pode discordar. Eu achei que ele abriu um pouco o braço ali, ó. Ele abre um pouco o braço. Pô, mas o que eu tô falando, ô Silvestre, que você nunca jogou bola, então você não pode ver essas coisas. Eu nunca joguei bola no escambau. Joguei bola, eu nunca joguei profissionalmente. Eu tô dizendo... Eu não preciso jogar bola pra entender de futebol. E eu jogo bola assim, até hoje, desculpa. Você é meu amigo, mas eu joguei ele dá uma levantadinha. Agora o do Léo. Prossiga, Miller. Te amo, Miller, mas aí você mandou mal. Posso terminar? Pode. Tá bom. Obrigado. Deixa eu te falar uma coisa pra você. O jogador, qualquer zagueiro que for, eu tô falando esse lance porque eu vi esse lance. Qualquer jogo, qualquer zagueiro, se ele fizer um movimento que fez o Léo Pereira, é normal o braço ir pra onde for.
Essa regra eu não concordo. Você vai ficar indignado então quando a gente mostrar o do lance Porque do Léo Pelé. o que eu tô falando pra você, Garrafa, Foi menos ainda, qualquer né? zagueiro, isso é coisa mundial pra mim. Qualquer zagueiro, numa jogada, se ele vier com os dois braços pra trás, que tem que hoje, a FIFA exige isso, pra mim é um absurdo. Porque o jogador não é dançarino, é jogador de futebol, é atleta. Ele não é dançarino, pô. Não, a FIFA quer que o ser humano que joga futebol faça um movimento antinatural para não cometer pênaltis. Pelo amor de Deus. É ridículo, Sem realmente, dizer é que ridículo. os braços é praticamente Equilíbrio. o Equilíbrio do corpo. Se o Miller pegar e ir pra cima do zagueiro, o zagueiro botar a mão pra trás, Não tem jeito de tirar virar. pro lado, Não Um abraço pro Gaiteiro. Só Não sobra nada, né, Marcelo? Já era com os braços Só abertos. Como é que é? Já era com o braço aberto? O braço aberto já é difícil. Ô, mas cai Marcelo, com o braço aberto. como é que sobe sem abrir asa? Não, e ali, nesse pelo lance do amor Léo de Pereira, Deus. eu concordo com o Miller, porque o cara pegou bem na bola, o chute tão bem, que não dá tempo de ele pensar em bloquear como em ele nada. faz, Ele, pô? ele vira de Ele costas, vai virar, ele vira de sim. costas. Realmente é. E outra coisa de regra, já que tá pegando a regra, essa história do impedimento, esperar o cara pegar na bola lá em cima. Pô, cara, tem risco de pegar estiramento muscular, Lesão. um monte de lesão. Já tem que marcar antes. Pô, cara, sabe? Agora, antes de entrar na classificação e falar de rebaixamento, que é importante, o Paulo falou que não está preocupado com o rebaixamento, eu quero ouvir o Mano sobre isso. Eu queria falar especificamente sobre Renato Augusto, e o Renato Augusto, onde saiu no primeiro tempo, novamente parece ter sentiu ali panturrilha, desconforto na panturrilha, né? E o Matias Rojas, é uma situação diferente. O Matias é novo, foi contratado, até agora não jogou e tá me chamando muito a atenção. O Renato, então, para renovar o contrato dele. Gente, com todo o respeito que me merece o Renato Augusto, né? Tem gente já questionando. Vocês entendem que o Renato Augusto ainda pode ser útil ao Corinthians? Entendam o que eu vou falar. Todo respeito. O Renato é um cara diferente, mas a temporada é muito cheia. Como é que a diretoria do Corinthians deve conduzir com isso? O Renato Augusto é um jogador maravilhoso, mas que você não pode contar com ele sempre. Como é que é isso, gente? É porque o Renato Augusto, ele faz uma função, e eu gosto de falar muito do Ganso no Fluminense, o que o Diniz fez. Então você tem um time que joga pro Ganso. O Ganso precisa correr muito. Só que aqui no Corinthians, os caras colocam o Renato Augusto para correr atrás de lateral. Aí não dá, o jogador não vai aguentar, Alexandre. Você sabe disso. O Renato Augusto não é esse jogador para ficar correndo atrás, para ficar marcando. Deixa esse jogador livre para jogar. Só que não. Aí vem a pressão em cima dele e todo mundo, pô, Renato Augusto não tá correndo. Mas não é o jogador para correr, é o jogador para deixar os caras na cara do gol. Que é o único que faz alguma coisa. É mais fácil pôr o Yuri Alberto pra correr lá atrás, na lateral, não sei, põe ele aonde for e deixa o Renato Augusto lá na frente. Jogador no popular do boleiro, não é cabeça jogador. de bagre, dá carrinho, corre. Agora, cara que tem a plástica da bola, não pode correr, não pode correr. Renato, para a próxima temporada, o Corinthians, mesmo com esse problema, essa deficiência física que ele tem nesse momento, pela idade, mas é uma carreira maravilhosa, e um cara diferente, que eu acho que... Tem que montar um time para jogar para ele. Esse é o caminho, Alexandre. A gente tem que pensar Silvestre. como o Alexandro, né, falou em outro momento da zaga do Corinthians. Pô, o Renato Augusto é um craque de bola. Genial. Ele tá com as pernas duras, o joelho dele não tem mais joelho e ele ainda entrega alguma coisa. Quer dizer, ele tá fazendo o que dá para fazer diante da mediocridade média mesmo, tá? É como eu vejo, Não né? só acho no Corinthians, mas como na maioria dos clubes do Brasil. Hoje ele tem espaço pro ano que vem. Agora, eu vou muito com o que o Paulo falou. Tem que dar condição do cara jogar, entendeu? Hoje o Renato tá jogando pro Corinthians. Ele falou, o time do Fluminense joga pro Ganso. O Renato joga pro Corinthians, é diferente. Então tem um cara que pensa o jogo. O Miller foi muito feliz aqui, no cabeça de bagre. O Renato é um cara para pensar, não é um cara pra ficar correndo para todo lado. Só que a situação do Corinthians é uma situação difícil. Veio de uma eliminação, tá beirando ali zona de rebaixamento. A gente tem visto o Renato dar carrinho. Sobe e desce, diferente. Não, ele deixa é um cara que se sobrou, né? entrega, é um cara que não vai abrir mão de entregar o jogo. Então, assim, mais do que merecido é a renovação de contrato. Aliás, vocês falaram do Ganso, né? Vocês falaram estamos falando do Renato, vale o mesmo pro Rames Rodrigues no São Paulo. De repente encontrar uma solução Vamos chegar no pro talento. Vamos chegar no Rames. Vamos chegar no Rames do Então seu tá São bom. Paulo. Tá certo? Ô, Marcelo, esse é o papel mesmo do treinador, é o papel do treinador observar, né, entender a situação do atleta. Um jogador como o Renato, pô, já falaram tudo aqui, um cara que dispensa comentários, né? Queria poder ter um Renato Augusto hoje no meu time, com certeza seria de grande valia. E a gente tem que saber
desses pormenores de saber como fazer para tirar o melhor dele. O melhor dele o que é? É pifar jogador na cara do gol. Então, se a gente puder resguardar ele para não estar correndo, né, e estar só naquele momento certo, realmente é mais importante. Põe, ô Fini, põe na tela então, o mestre também quer falar, põe na tela, por gentileza, a classificação do campeonato, porque o Mano Menezes vai falar sobre rebaixamento, quero saber deles aqui. Deixa eu ver, temos a classificação aí, Felipe, por gentileza, vamos lá. Ali, ó, Botafogo, Santos 55, 30. Bragantino, 46. Eu acho que agora o Botafogo vai, hein, Garrafa? Grêmio, 44, Palmeiras, 44. Gente, Botafogo é assunto encerrado? Alguém vê a possibilidade de alguém bater o Botafogo? Não, pra mim ninguém depois consegue. De hoje, então, o Grêmio perdendo, o Palmeiras perdendo, o Flamengo empatando, depois de hoje agora acabou. Acho que o Botafogo vai de vez, né? Não tem mais jeito, né, Marcelo? Não gosto de falar não, o campeonato é duro. Tá certo. Aí vem Flamengo na quinta colocação também 44, Fortaleza é o sexto 42, Fluminense é o sétimo 41, também com 41 Atlético Paranaense. O Galo do Filipão é o nono com 40, São Paulo do Miller é o décimo com 35 pontos, virando a página e aí complica. Cuiabá 11º 32, Inter 32, 12º, o Corinthians 31, 13º, Santos. Daí pra baixo já é preocupante. Santos 30 pontos. Olha como o Santos cresceu. Só que o Santos tem uma vitória a mais que o Corinthians. Uma vitória a mais que o Corinthians, bem lembrado, Miller. O Cruzeiro tem 30 pontos, assim como o Santos é o 15º, Bahia é o primeiro fora da zona com 28. Aí o Vasco 27, Goiás 27, Coritiba 20, América 18. Coritiba e América já foi. Santos e Corinthians. Mano Menezes, rebaixamento te preocupa, mano? Olhando a tabela, Mano Menezes falando sobre rebaixamento. Não se falou sobre isso com os jogadores, né? Porque eu acho que não é a questão nossa. Quem fala em rebaixamento mais é quem está no Z4. A equipe vem se mantendo fora desde há bastante tempo, né? Não sei nem se teve lá atrás em algum momento, acho que nunca esteve. Mas é óbvio que nós precisamos melhorar o nosso percentual de pontuação, né? 1 ponto a cada 6 disputados não é o suficiente, tá? Mas às vezes ele não é o pior dos universos porque ele dá consistência para você ir buscar mais. Ele começa a alicerçar algumas coisas em termos de conceitos que vão ganhando força e que te prepara melhor para você ganhar. E é isso que nós estamos fazendo, entendendo um jogo como esse dessa maneira. Bom, Corinthians e Santos vão se enfrentar já. A tabela marca Corinthians 13º 31, Corinthians ali meio que estacionado, e o Santos crescendo, colou já no Corinthians com 30. Detalhe, uma vitória a mais que o Corinthians. Uma vitória a mais, como disse o Miller. Tem um ponto a menos, porém uma vitória a mais que pode ser importante. O Vasco 27, são 3 pontos. Qual é a sua leitura de rebaixamento? O Santos que respira agora e esse confronto contra o Corinthians muito em breve, Marcelo. Então, Garrafa, os 2 primeiros jogos que eu dirigi com o Bahia e com o Vasco foram jogos importantíssimos para a gente entrar nesse bolo, né? Lógico que sabíamos que ia vir hoje aqui contra o Palmeiras, que seria uma partida dificílima, né? E com essa vitória nos tirou de 3 pontos da zona de rebaixamento, né? E a gente não procura ficar falando disso o tempo inteiro. A gente, lógico, tem uma linha a seguir. Falamos que iríamos sair contra o Vasco, como ganhamos e saímos. E queríamos fazer de tudo para não voltar mais. Hoje foi a prova disso. E a gente vai jogo a jogo. Acho que é o mais importante. A gente tem 12 partidas pela frente. Para o nosso objetivo, mais 5 vitórias, realmente a gente consegue o nosso objetivo. Então a gente vai de jogo a jogo. Logicamente estamos numa pontuação ainda muito preocupante, foi o que eu falei no vestiário após o jogo. Não podemos comemorar nada, lógico, vibrar sim pela vitória de hoje, que foi importantíssima, mas a partir do treino de quarta-feira já pensar que a gente tem que fazer tudo de novo ou até mais, para a gente continuar nessa sequência boa que a gente está tendo. Paulo, para a gente mudar para o assunto São Paulo, do Miller, o Corinthians, você está na linha do Mano, não muito preocupado com o rebaixamento, olhando a tabela, vendo esse Santos crescer, Bahia, Vasco, enfim. Não, agora não. Nós temos aí 12 jogos, né? 12 jogos, mas quando você se aproxima do finalzinho, time grande que não está acostumado a jogar nessa parte da tabela, não consegue sair. Então, é muita atenção. Agora tem o próximo jogo do Corinthians contra o Fluminense, lá no Maracanã. Então, é jogo difícil, precisa somar. O Mano falou algo importante, você tem que somar.
Né? Então, um ponto lá já é o suficiente. Não pode ficar perdendo. Que aí vai funilando, não segura mais. No sábado, o São Paulo acabou empatando, né, com o Vasco da Gama, teve um pênalti a seu favor. O Rames, no rebote do pênalti, poderia ter feito e não fez. Vamos ver como é que foi São Paulo. São Paulo lá no Rio de Janeiro contra o Vasco, no empate em 0-0. Brigando contra o rebaixamento, o Vasco recebeu o São Paulo no Rio de Janeiro e até que o jogo foi movimentado, viu? Logo no início, o tricolor teve um pênalti marcado com essa mão na bola do Léo Pelé. Na cobrança, Rato foi mal e Léo Jardim brilhou. E o goleirão do Vasco brilhou novamente nesse chute aí do Lucas Moura. No segundo tempo, o Vascão respondeu com Gabriel Peck, que ficou na trave. E quem também deu trabalho foi Payet, que na primeira chance parou em Rafael. E na segunda deixou pro Verratti, que fez isso aí. Até o Garrafa faria esse gol, hein? E foi isso, 0-0 placar final. É muito difícil esse momento, né? De você se desligar de uma competição e se voltar totalmente para outra competição. Mas eu acredito que nós já tenhamos cumprido essa etapa. Fiquei muito feliz com a intensidade do nosso time, a intensidade que eu falo no sentido de disputa a todo momento, briga pela posse de bola, buscando criação de jogadas, buscando jogadas de aproximação. É a característica do nosso time. É um time que tenta se manter sem ser atacado, justamente preferenciando a posse de bola, tentando valorizá-la. Eu acho que foi isso que nós tentamos fazer. Bom, tá aí. Eu quero saber, então, da nossa bancada sobre esse São Paulo, que está praticamente, no meu entendimento, fora de rebaixamento. Quero falar do Rames. Ô Fine, coloca o lance do pênalti que teve para o São Paulo, que poderia ter decretado a vitória do São Paulo, mas o São Paulo acabou perdendo a penalidade, para a gente ver o lance. Se eles reclamaram aqui do lance do pênalti a favor do Corinthians, olha essa aí do Léo Pelé. Bizarro, né, Garrafa? Ele ainda tenta tirar a mão, né, Silvestre? O cara, você tem que amputar o braço do jogador. Sabe, Difícil, um absurdo que estão fazendo com o futebol. Tudo é pênalti hoje, cara. Ô Alexandre, como é que faz pra jogar? Aquele do Flamengo até achei, porque a mão tá muito aberta, não tá protegendo tanto o rosto. Não tem nem como comentar um lance desse, né? É bizarro, como todo mundo falou aqui. Não tem. Ele tenta tirar a mão, gente. Exatamente. Eu acho que o Rames jogou a bola no braço dele, inclusive, porque tem habilidade, né? Falou, vou dar uma cavadinha. Não duvido, não. Né? Do Corinthians foi. Contra o Corinthians foi. Não, mas não é clubismo, não é clubismo, Paulo. Você me conhece, velho. Vocês sabem o que eu penso a respeito desse pênalti de jabuticaba, essa piada que estragou o futebol. Você marcaria pênalti? Não. Ô, Marcelo, é difícil hoje, né? O trabalho todo em campo, agora esse negócio de tudo é pênalti, como é que é? Nesse lance aí, né? Esse lance eu até falei pro Silvestre aqui, ontem nós estávamos na concentração assistindo esse jogo, se converte esse pênalti, nós jogaríamos hoje fora do rebaixamento. Olha só se o São Paulo ganha o jogo. Deixa o lance. Nós jogaríamos fora do rebaixamento hoje. Agora, assim, é difícil, né, o zagueiro. Eu fui zagueiro, você tá ali pra marcar. Não tem como. Pegar um jogador experiente que nem Miller, Paulo, Alexandre, vai chegar, vai parar a bola, o cara abriu o bacio, vai jogar no braço do cara, vai ser pênalti toda hora, pô. Entendeu? É difícil, é complicado. Não, e o mais incrível é tá na porcaria da recomendação a expressão movimento antinatural. Gente! O braço é pra equipe. Você vai dar o carrinho, você vai dar um carrinho sem botar a mão no chão? Você vai subir de cabeça sem armar a cabeçada? O Alexandre falou a verdade, o equilíbrio do cara é o. E ele ainda tá puxando a mão. Miller, ele ainda tá puxando a mão. Miller, eu queria que você falasse sobre o lance e sobre Rames Rodrigues. Quando da contratação dele, você disse, o Lucas, beleza, o Rames tenho minhas dúvidas, né? E os dois estão aí trabalhando. O Lucas, obviamente, já se pagou. E eu queria sua avaliação sobre o Rames. Quer que eu fale do Rames ou do Rames, do jogo, do pênalti? Do... Quero que você dê um resumo aí. O saudoso Diego Armando Maradona batia pênalti assim, mas é o Maradona, né? Não é o Wellington Rato. Obrigado. Pelo amor de Deus. Um pênalti daquele lá não existe. Bater um pênalti daquele lá. Não existe bater um pênalti daquele lá. Pelo amor de Deus. O Rames, o Garrafa, esse ano, ele não vai entrar em forma. A técnica dele, todo mundo sabe, é apurada, tá? Ele é inteligente, com a bola no pé, tá? Mas como nós sabemos que o futebol brasileiro é muita força, né? Ele não tem essa força mais de 10 anos atrás, quando ele jogou a Copa do Mundo aqui. O Rames Rodrigues, todo mundo sabe que ele não faz 30 jogos numa temporada, há muito tempo. Vai ser útil pro São Paulo ainda?
Olha, no Paulistão, que o nível é mais baixo, dá para ele, né, até agora. É claro também, a gente tem que entender que ele precisa ter uma sequência de jogos. Se ele jogar 3, 5, 6 partidas e cansa e sai, é muito melhor para ele, porque ele vai readquirir o tal do ritmo de jogo. Agora, se ele joga uma, ou como jogou contra o Vasco, aí na próxima ele fica no banco, entra com 10 minutos. Então é difícil o jogador readquirir a sua forma física, técnica, de ritmo de jogo. Então, eu acredito que nesse ponto, né, o Dorival poderia dar mais oportunidade para ele e para o Pato também. E rebaixamento nem pensar no São Paulo. Não, rebaixamento lá no Morumbi não passa. Alexandre, rebaixamento do São Paulo pela pontuação também, segue lá barra. Não, o Dorival arrumou o time de São Paulo. O Dorival chegou, assim, São Paulo não tem um dos melhores elencos do Brasil, mas o Dorival, mais uma vez, em mais um clube, mas chegou... tem um dos melhores treinadores do Brasil. Exatamente, um dos melhores treinadores do Brasil. É isso. Tocou a campainha, sinal que temos presentes para o nosso público, Marina Buffon. Exatamente. Quem ficou com a camisa do Santos feminina tamanho P e uma bola da Topper em parceria com a loja Gol de Placa lá de Santo André é o Hernande Marques da Silva, do Jardim Santa Cruz. A produção vai entrar em contato com você aí para vir retirar o prêmio em uma semana. Que legal, tá certo, você continua participando com a gente vai a um rápido intervalo comercial, mas eu volto ainda para falar com vocês. Aê, que legal, de volta no Mesa Redonda e temos presentes para o nosso público, ó. Tá vendo? É isso, Marina? É isso mesmo, o terceiro presente, que é uma camisa da Rádio Gazeta, tamanho G, e também uma camisa do Líder Botafogo, tamanho G, em parceria com a RM Multimarcas 2017 Oficial, vai para o Bruno Strocati. Acho que o sobrenome é esse, lá da Vila Santa Maria. A produção entra em contato aí. Parabéns pelo presente, ele que é botafoguense. Que legal, parabéns então. Bom, estamos chegando ao final do Mesa Redonda. Alexandro, muito obrigado pela presença, show de bola. Acho que com essa bancada aqui dá para fazer 4 horas de programa. Obrigado pelo carinho e a casa é sempre sua, portas abertas para você, Alexandro. Obrigado, não poderia deixar passar, parabenizar o Marcelo pelo excelente trabalho aí, toda a sorte do mundo aí para essa reta final do campeonato, agradecer vocês, aproveitar aqui e fazer um convite já a todos, mas lógico, em especial... Marcelo não vai, porque está em competição, né? Mas para os 2 jogadores aqui, eu vou estar fazendo o meu jogo junto com o meu irmão de despedida do futebol. Boa, né? legal. A gente vai estar fazendo agora dia 17 de dezembro, no Canindé, onde vão estar vários jogadores, vários ex-jogadores confirmados já, inclusive... Já estou aqui dando a confirmação do Paulo e do Miller. Já sem eles confirmar, eu já estou confirmando. Tá certo. Então, assim, vai ser um grande jogo. Eu acho que a gente pensou muito em fazer um jogo, né? Eu acho que a gente merecia acabar assim. Então, Papai vai estar o Lela? Vai, tem que estar. Né? O dono de tudo. Joguei contra ele várias vezes. Eu quero estar nessa, hein? Então, estamos chegando. Silvestre, Miller, Marina e Paulo. Marcelo, mais uma vez, obrigado. Ô, Rafa, brigadão, não podia perder essa oportunidade desse programa tão legal, ainda mais com essas feras, o Paulo, o Silvestre, aí o Alexandre, obrigado Miller, por me incluir. Marina, obrigado pelo convite. Parabéns. Agradecer. Valeu, galera. Parabéns, Na sequência, a Marcelo. Rádio Sani e amanhã tem Gazeta Esportiva às 6 da tarde com ela. Michele Janela e todo o nosso time. Vou te pagar Merecida a janta. a Vou te vitória. pagar a janta, Miller.